Oi, Roseli! Tudo bem? Alô? Oi, Roseli, tudo bem? Não tô entendendo por que que não está. Olá, Roseli! Agora Agora eu tô te deu? ouvindo. Deu? Deu! Eu tava vendo a sua boca falar, mas não tava ouvindo o que que você tava dizendo. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, e você? Tudo jóia, é um prazer te ter por aqui. Como é que você tá, meu anjo? Tudo bem. Sobrevivendo, né? Graças a Deus, começou as aulas agora, dá para conseguir se dedicar um pouquinho mais ao trabalho, porque ser mãe, corretora de imóveis, tudo ao mesmo tempo é complicado, mas a gente dá um jeitinho. Tell me about it, Roseli, não é fácil pra ninguém. Verdade. Então, gente, que bom que vocês estão aqui. Vamos começar essa live com Uhum. muita gratidão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estão entrando. Muita gente me mandou mensagem em inbox com várias perguntas. A live de ontem foi bastante emocionante e já teve muitos frutos. Muitas pessoas já entraram em contato, um monte de gente falou. Gente, eu vou colocar meu microfone para ver se fica melhor. Roseli, me fala se dá perfeito. Tá ótimo, tô te ouvindo super bem, de uma Tá forma ou de ótimo? outra. Tá certo. Mas é Uhum. engraçado que eu não te ouço, por isso que eu não estava te ouvindo então. Agora você está me ouvindo melhor? Tô Tá me... perfeito, meu Tá microfone bom, então não vou colocar, vou ficar sem tá bom. microfone. Tá Então, gente, ótimo. vamos começar a masterclass, a segunda masterclass, com muita alegria, com muita gratidão. Nós vamos ter daqui um pouco o Bruno, que é advogado brasileiro. Que orgulho, gente. Eu fico tão feliz quando tem tantos profissionais tão qualificados, não é, Roseli? Brasileiros, para trabalhar com a gente, para ajudar o pessoal a realizar o sonho da casa própria. Agora eu Isso vou deixar a mesmo. Roseli se apresentar. Então, tá bom, gente. Bem, acho que muita gente já me conhece, né? Já estou aqui há 15 anos no Canadá. Amo, sempre morando em Ottawa. Adoro de paixão Ottawa. Eu sou mãe, esposa, corretora de imóveis. Eu tenho 3 filhas lindas, uma de 9, uma de 12 e uma de 15 anos. E já estou no mercado imobiliário, no ramo imobiliário, gente, já tem mais de 20 anos. Eu tinha imobiliário quando morava em Curitiba, sou paranaense, pessoal do Paraná. Ah, e agora, nos últimos 3 anos, eu tirei o Canadá. E essa semana, né, Flávia, eu fui nomeada entre as top 25, as top 25 corretoras de imóveis no Canadá pela Keller Williams. Eu trabalho com a Keller Williams Integrity Realty. Olha o nome, gente, Integrity Realty. Integridade. Esse é o meu foco. Esse é o lema do meu trabalho. Tudo muito claro, muito íntegro, com muita verdade. Nada, tudo tem um jeitinho bom brasileiro. Vamos colocar assim, que a gente tem uma ginga diferente, né, gente? A gente consegue fazer a diferença lá no mercado, mas uma diferença linda, uma diferença bonita que atrai, que faz as pessoas ficarem admiradas com a nossa cultura. E é isso que eu quero levar para todo mundo aqui para o Canadá, pessoal de Hora, para conhecer quem são os brasileiros. Gente, é gente boa, gente boa. Eles têm que saber disso também. Gente, que orgulho, Roseli, quando eu vi que você foi escolhida entre as 25. Isso é um orgulho tão grande, gente, porque a nossa história é igual de todo mundo. A gente chegou aqui como imigrante, aí depois virou, muitas pessoas pegaram residência permanente, que foi o meu caso, até depois se tornar canadense. Isso foi muito tempo, né, Roseli, até a gente chegar nessa posição. Então, eu Exato. estou muito orgulhosa de você, viu, Roseli? Meus parabéns. Parabéns Obrigada, mesmo. obrigada. Foi uma surpresa, gente. Em 1 ano e meio, 2 anos, você ser nomeado dentro da corretora que tem mais de 220, só na nossa corretora, que a Williams é gigantesca. E eu estou entre as número 20, né? Nem número 25 ainda, no Canadá todo. Graças à comunidade brasileira. Isso é a nossa cultura, gente. Isso é união. Isso é lindo, isso. É inexplicável, entendeu? Muito bom. É verdade. Eu, assim, então, graças a Deus, eu também fiquei entre os 10 melhores corretores de mortgage dentro da minha companhia, não é? Eu fiquei numa ótima posição. E eu devo isso à comunidade brasileira. Foi todos os Uhum. brasileiros que acreditaram em mim. Eu só trabalho com brasileiros, gente. Até os canadenses querem realmente falar comigo. Muita gente quer
Mas eu trabalho mais com o público brasileiro, é o meu forte, e eu acho que a nossa comunidade unida, realmente unida, não é? A gente vai chegar muito longe. Porque tem tantas outras comunidades, não é, Roseli? E elas Exato. se apoiam umas às outras. Então, eu acredito, assim, que a união faz realmente a diferença e faz a força. E eu sou muito feliz de ter todos esses clientes, vários clientes que eu fiz no ano passado, mais de 50, quase 100. Então, assim, foi muitas pessoas, muita gente, a gente realizou o sonho da casa própria. Eu e a Roseli, pode ter certeza que muitos clientes a gente fechou no ano passado. Então, a gente vai trazer hoje, a gente vai falar sobre o financiamento do imóvel. A Roseli vai falar a parte dela. Eu tenho aqui, inclusive, a Roseli me passou um listing dela, que a gente vai falar qual é o valor. Boa noite! Qual é o valor, não é, de mortgage, como é que funciona o financiamento, enfim, os pilares do financiamento. E para quem chegou agora, que não me conhece, meu nome é Flávia da Silva, sou especialista em financiamento de imóveis, mortgage broker e autora do livro best-seller no Amazon, Credit Score. Então, esse é o meu trabalho, eu sou mortgage broker e a Roseli é corretor de imóveis. Dizendo sobre isso, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é sobre o nosso pagamento. Quando eu faço o trabalho de mortgage broker, tem alguns casos que eu sou obrigada a pagar porque o banco não me paga nada. Mas a maioria dos casos eu não cobro por isso. Então, a única coisa que eu peço a você, gentilmente, é que faça o processo comigo e finalize, né, Rosali? Senão a gente fica sem salário. Exatamente. Porque trabalhamos por comissão. E a Rose, também muita gente me pergunta se o trabalho da Rose é pago. Rose, por favor. Gente, aqui no Canadá, uma coisa bem interessante que é diferente do Brasil, eu tinha imobiliária no Brasil também, então eu posso falar com certeza do que eu estou te dizendo, como funciona. É um pouquinho diferente, pelo menos quando eu estava lá. Pode ser que mudou hoje, mas quando eu estava no Brasil, é assim, aqui no Canadá, todos os imóveis que vocês vejam que estão para venda, que tem a placa de um corretor, e se eu estou te representando, eu tenho acesso a todos os imóveis que estão disponíveis para venda. E os corretores de imóveis também estão, eles têm acesso a todas as minhas listings. E aqui quem paga a nossa comissão é o proprietário, o dono da casa que está sendo vendida, tá? Então já é combinado isso, já é uma coisa assim que é parte da cultura, parte da nossa profissão, que sempre a metade da comissão vai para quem está vendendo imóvel e a outra metade é para quem está trazendo buyer. Porque é muito trabalho, gente. Para fazer uma lista e colocar uma casa para venda, é o staging que a gente tem que se preocupar, fazer todo o lançamento no MLS, prestar atenção a cada detalhezinho, cada número, isso é muito importante. Então é muita coisa para quem está fazendo a listagem da casa, quem está colocando a casa no mercado. Por isso que a gente fica muito feliz com os buyer agent, que eles trazem essas pessoas para a gente. O trabalho deles é trazer essas pessoas qualificadas. Tem que estar qualificados como mortgage broker para a gente começar a ver as casas, entendeu? Porque eles não têm tempo de parar para te ajudar e ajudar o dono da casa. Por isso que eles pagam comissão para a gente também, você não tem que se preocupar com nada, tá bom? Ótimo. Então, esse era o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer, né, aqui com relação à nossa comissão, né, que a gente é comissionada. A segunda coisa, que eu vou falar bastante sobre esse assunto hoje, porém, a primeira coisa que você, quando você quer comprar a sua casa, você tem que fazer a pré-qualificação. E essa pré-qualificação é melhor que você faça com o mortgage broker, porque assim a gente vai proteger o seu crédito. Só vai ter um credit check. Evitando, se você for de banco em banco sozinho, se você for, por exemplo, você tem conta no Scotiabank, for no Scotia, no TD, no RBC, você, cada vez que você vai fazendo shopping around, para saber qual é a melhor interest rate, você vai perder pontuação. E eu já conheci pessoas, Roseli, que entraram em contato com várias instituições financeiras e no final terminaram com um crédito de menos 100. Então, esse que é o melhor para você procurar um mortgage broker. Inclusive, o serviço será totalmente em português. Eu trabalho com equipe. Eu e a Roseli, nós somos uma equipe. A gente também tem o Bruno, que é advogado brasileiro, que mesmo que você esteja em Ottawa, você pode usar os serviços do Bruno. Ele vai entrar aqui mais depois na live para a gente falar sobre first time buyers, falar algumas coisas que a Roseli achou muito importante que vocês saibam. Tá bom? Aqui, ó, inclusive tem uma pessoa que falou aqui, Grainzinha. Oi, Grainzinha. Exatamente isso, gente. Quando a gente vai comprar um carro, os clientes não sabem, né, Roseli? Exatamente. Só que quando as pessoas vão fazer a aplicação para o seu carro, eles fazem um shopping around e o seu crédito, infelizmente, vai descendo pontuação. E às vezes eu vejo até 20 credit checks. Então a gente tem que ter bastante cuidado. O nosso crédito é o fator mais importante da compra da casa própria. Ele que determina se você vai ser elegível, inclusive, para os programas do governo. Então, essa é a primeira parte.
Eu vou deixar a Roseli falar sobre uma parte que é super importante, Roseli, que é com relação quem não tem pre-approval. Roseli, por favor, você é corretora aqui Claro, claro. Gente, com o mercado quente do jeito que está aqui em Orla, depois eu quero falar um pouquinho sobre o mercado de Orla também, Flávia. Claro. A gente já... Tá bom? A gente tem que entrar com o pré-approval, com uma documentação aprovada já. Então, o primeiro passo quando você vai fazer a compra da casa não é vir falar comigo, gente. Adoraria. Mas os números, você vai passar tudo para a Flávia. Eu não vou saber nada dos seus números. Eu só vou para a Flávia, para o teu mortgage broker. Eu só vou receber a carta do seu mortgage broker me dizendo qual é o valor da casa que você vai poder comprar. Então, é tudo privacidade, gente. Privacy matters. Tudo que você passa para a Flávia, para o teu mortgage broker, é com ele, a parte de números. Eu não vou saber de nada. Nós podemos ser os melhores amigos do mundo. Tudo que você passou para ela, fica com ela, nada vai ser passado para mim. Então, primeiro você tem que ter essa carta de pré-aprovação, daí nós vamos sair fazer para procurar a casa que vai caber dentro do seu critério. E se o valor da casa é muito baixo, não é mais ou menos o que você está querendo ainda, então a Flávia vai te dar o tempo que você vai ter que esperar para a gente começar a sair e fazer a compra da casa. Ou, gente, se você for bem esperto, o que você tem que fazer? Às vezes você chega aqui, você não consegue comprar a casa dos seus sonhos, assim, logo de primeira. Mas o importante é sair do aluguel, parar de deixar os outros ficarem ricos, gente. E você enriquecer. Compra, nem se for um condomínio, uma casa mais simples. Eu vou só passar, posso passar os números aqui de hora? Só para a pessoa ter uma ideia de um ano para o outro. Deve, Roseli, fica à vontade. Gente, olha só, para vocês terem uma ideia de preço, como é que está subindo, para você ver se vale a pena pagar aluguel ou comprar a tua casa imediatamente, tá? Eu vou fazer, essa aqui é uma média, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o que a gente recebe todos os meses, que é da associação, né, onde nós somos corretores de imóveis, onde eles passam os status dos preços que está subindo em Orla. Então, eu vou fazer aqui, mais ou menos uma média de 2019. Em 2019, um imóvel residencial, isso, gente, eu não estou falando especificamente uma casa single home ou uma townhome, né? Eu estou falando no geral, uma casa freehold. O que é freehold? Uma casa que não tem condomínio, tá? Ela estava em dezembro de 2019 em torno de 500 mil, a média dessas casas. Em dezembro de 2020, gente, foi para 603 mil. Isso são 100 mil dólares em um ano de equity que a pessoa fez na casa. Quem comprou a casa mais ou menos um ano, em 2019, teve 20,6% de aumento. Entendeu? Você conseguiria juntar 100 mil num ano para você vai esperar? Vou esperar o próximo ano fazer a compra da casa. Você conseguiria juntar 100 mil dólares? Não conseguiria. Mas se você tivesse comprado uma casa mais simples, por exemplo, você já teria mais ou menos feito mais ou menos isso de equity para comprar, dar o próximo passo para comprar a casa dos sonhos. Aqui no Canadá, dificilmente a pessoa fica mais que 3, 4 anos numa casa, gente. Todo mundo começa com uma coisa simples, tem que ser humilde. O tempo passa muito rápido. 1, 2 anos, 3 anos, passa muito rápido. Em 3 anos, você pode fazer muito dinheiro muita equity na sua casa. E você vai usar essa casa como um step para você, um degrau para você comprar a casa dos seus sonhos. Um ponto sobre condomínio, tá? Condomínio. Então, como as casas que estão sem condomínio, elas vendem muito mais rápido, porque a pessoa às vezes fica com medo, né, de ter mais a taxa do condomínio. Os condomínios não, eles estão assim, o preço médio de 2019, deixa eu pegar aqui para vocês aqui, ó. O preço, fez a pesquisa direitinho. O preço médio de 2019 estava 305 mil o condomínio, tá? Em 2020, ele teve uma alta de 14,4%. Ele está 355 mil. Mesmo se você fala assim, não vou comprar um condomínio. Se você tivesse comprado um condomínio em 2019, você já teria de equity mais 45 mil para poder revender esse condomínio agora. Então, para vocês verem como que o mercado ele não está parando. A gente está em double digit nos últimos 3 anos para cá. E vai continuar assim. Não tem referência de piorar. Então, não espere. Cada mês, eu sempre digo para os meus clientes, o seu poder de compra, cada mês que você deixa de comprar a casa dos seus sonhos, você vai perdendo 10, 15 mil por mês. Então, por isso que eu sei que tá alto, agora tá, mas vai ficar pior. Entendeu? Então, é uma história que a gente sempre ouve muitas pessoas de Toronto, que muita gente, né, ficou alugando um apartamentinho pequenininho. Não, vou esperar juntar para dar um payment naquela casa dos meus sonhos. Nunca conseguiu alcançar, Nunca gente. Conseguiu.
Tá morando de aluguel até hoje. É impossível alcançar como está subindo os imóveis. E Orla foi descoberta. Todo mundo agora resolveu vir para Orla. Verdade. Não é, Flávia? É. Então eu tenho assim, olha, às vezes o pessoal pergunta, mas o que fez Orla ter tanta procura? O pessoal fez tanta procura por Orla. Primeiro, gente, assim, nós temos a área tecnológica aqui. Temos o parlamento aqui também, que é a capital, né? Aqui é a capital do Canadá. Então, isso atrai muitas pessoas. E nós aqui em Oro, a gente não tem a taxa de 15% de forever estrangeiro, a taxa de estrangeiros, né? Para estrangeiros. Para estrangeiros que não têm o PR, que não são permanente residente, não é isso, Flávia? Exatamente. Que não são canadenses. Então, a gente não tem essa taxa. Então, o valor dá uma diferença muito grande na compra do imóvel. E hoje, muita diferença, né? Então, hoje, você compra uma casa single home, linda. Single home é uma casa separada, que não é sobradinho geminado, como a gente diz aí no Brasil. Linda, gente. Por 800 mil, você compra uma casa maravilhosa. Freehold, sem condomínio. Eu sei que casa nova, isso eu digo casa assim de 5 anos, 3 anos, 2 anos, você consegue comprar uma casa aqui em Ottawa. Tá maluco o mercado? Tá. Mas não é impossível de você comprar a casa dentro do seu budget. Independente, se você achar assim, ai, eu acho que a nossa oferta foi um valor muito alto, eu acho que a gente pagou um valor muito alto. Eu vou estar aqui para poder evitar que você faça uma besteira de chegar e simplesmente ligar para um corretor que está... Porque vamos dizer que a Flávia te deu lá 600 mil. Você foi lá e se apaixonou por uma townhome de 350 mil. Você está vindo de Toronto. Lá, por 600 mil, você compra um apartamento de 1 quarto. A pessoa fica tão maravilhada quando vê aquela... Nossa, mas uma townhome por 400 mil? Ah, eu vou pagar 600 porque eu quero essa casa. Se você não tem o Wilton, uma pessoa qualificada do teu lado, para te ajudar a fazer uma análise do mercado para ver quanto que é o valor da oferta, você vai pagar overprice naquela casa. Exatamente. Então, a gente está aqui para poder evitar que isso aconteça. Às vezes tem pessoas que falam assim, esses corretores de imóveis colocam o valor maior, que para eles é muito melhor, a comissão é muito mais alta. Não é assim. Pode ser que tenha esses ratos lá fora, mas, gente, a maioria dos buyers de nós, corretores, a gente quer que vocês comprem a casa. Eu sempre digo para os meus clientes, o meu objetivo não é chegar num destino com vocês, querer que vocês comprem uma casa. Eu quero ser tua corretora de família. Aqui a gente tem médico de família, quero ser tua corretora de família. Então, você acha que eu iria fazer com que você fizesse um péssimo negócio no primeiro negócio e você nunca mais me procurasse para outras compras? Não é isso, eu vou brigar por você. Eu vou ser o advogado que vai estar negociando, estudando o mercado antes de você colocar uma oferta e acabar pagando um valor altíssimo. Verdade. A Roseli, gente, ela é uma corretora. Eu já tive a oportunidade de fazer vários negócios com ela durante o ano. A gente já se conhece, já tem desde o começo praticamente. E ela é uma corretora também que eu acho muito interessante, porque ela briga realmente, ela se envolve na busca da compra, além de se envolver, ela vira uma amiga da pessoa. Ela realmente, assim, é aquele corretor que pega na sua mão e vai até o final. Ela entrega as chaves, é maravilhoso, ela entrega as chaves no dia, ela manda presente para os clientes. Às vezes, o cliente, assim, ela fala comigo, Flávia, esse cliente é um pouco mais carentezinho, ele tá precisando de mais atenção. Sabe aquela pessoa, assim, que realmente quer about you? É a Roseli como corretora. Eu posso falar que já tive várias experiências com ela para te dizer isso. Agora vamos falar sobre algumas perguntas que já começou aqui. Tá. Para comprar uma segunda casa, quanto seria de entrada? 20%. 20%, gente. Casa de investment property é com 20% de entrada, tá bom? Mesmo que seja a primeira casa, não é isso, Flávia? Mesmo que seja a primeira casa para investimento. Mesmo que seja a primeira casa, como investment property, é com 20% de entrada. Flávia, Kitchener paga esses 15% for buyers? Sim, paga. Paga sim, tá? Se você tá no Horse Shore, né? A não ser que você tenha recebido aquela carta de convite da província. Mas quem vai te falar sobre isso, se você estiver aqui até a hora que o Bruno entrar, ele vai poder te falar com mais certeza que ele é advogado. Qual o mínimo de ter de entrada? Então agora vamos entrar no financiamento. Eu vou falar quais são os 3 pilares mais importantes da compra da casa própria no Canadá. Que são eles? Primeiro de todos, credit score. Você tem que ter no mínimo 680 de credit score. E, gente, vamos combinar que os apps que estão aí, que todo mundo usa, Credit Karma, Borrowell, Mogo, esses apps são para vender cartão de crédito. Não é para compra da casa própria.
Nós, mortgage brokers, nós temos um canal direto com a Equifax e com a TransUnion. Porém, quando você faz a aplicação para mortgage, não adianta você falar, ah, o meu credit score no banco deu 750. Esse credit score não será utilizado para o empréstimo de mortgage. E é simples, gente. Cartão de crédito, ele é um empréstimo pequeno. Ele não é igual ao mortgage, que são 350 mil dólares, 400 mil dólares, 500 mil dólares. Então, claro, os apps são verdadeiros, mas para vender cartão de crédito, não para o mortgage. Então, não será aceito. Não acho o credit score que vocês têm nos apps são diferentes para a compra da casa própria. A Roseli também pode falar sobre esse assunto. Porque tem gente também querendo alugar apartamento. É isso mesmo, Roseli? É isso alugar mesmo, gente. Com credit score do app? É isso mesmo. E o pessoal, eles não gostam. Aqui em Oro, gente, eu sempre brinco com os meus clientes. O pessoal fala assim, mas eu usei que não estava em Toronto. Oro, a gente é meio do interior. Não sabe? Usou. Não mas é Oro isso. não é boring. Então as pessoas aqui, eles, principalmente o landlord, ele quer ver o Equifax, ele não quer ver de outro app. Eles se identificam com o Equifax. Tem que ser o Equifax Credit Score e tem que ser o Equifax completo. O porquê que tem que ser o completo? Porque ele quer ver quanto que você tem de dívidas também. Entendeu? A única forma que ele vai ter para fazer isso é olhando o teu Equifax completo, vendo o teu histórico de crédito, se você vive emprestando dinheiro do banco, entrando nessas empresinhas que emprestam dinheiro. Ele quer saber como você é financeiramente. Se ele vê que você está emprestando dinheiro, tem 3 carros financiados, ele não vai querer alugar o imóvel para você. Exatamente. Por isso que a gente precisa do full report. Tanto para o mortgage, não serve do app, porque o app só te dá um nome, né? Como só te dá o número, ele não vai a gente não vai ter um full report completo mostrando todas as suas dívidas. Por isso, não será aceito para a compra da casa própria. Esse é o primeiro ponto. O mínimo de entrada, gente, para quem está em Oro, não paga a taxa dos 15%. Não paga a taxa. Então, já que você não paga essa taxa, você pode comprar sua casa mesmo tendo work permit com apenas 5% de entrada. Claro que isso vai depender dos 5%, da sua renda anual, não é? A sua income, na sua renda, quanto que você ganha por ano, e do mínimo de credit score. Então, a gente precisa de 680, pay stub, job letter. Você tem que ter passado o tempo de probation no seu trabalho. 3 meses depois, você tem que ter passado essa época. Nós precisamos, então, de novo, credit score mínimo 680, 5% de entrada e a sua renda. A entrada tem que estar 90 dias na sua conta. Ah, Flávia, eu tenho um dinheiro aplicado no XP, lá no Brasil, no Tesouro Nacional. A gente pode utilizar essa aplicação lá do Brasil? A maioria dos clientes brasileiros tem dinheiro guardado no Brasil. Principalmente quem acabou de se tornar PR. Todo mundo tinha, a maioria das pessoas tem aplicação lá, não é? E o dinheiro pode ser transferido de lá para cá. Eu não indico nenhuma corretora que transferiu o dinheiro, mas a maioria das pessoas usa o TransferWise, não é? E o que a gente tem que ter? A gente tem que ter todo o histórico da sua vida financeira no Brasil até você chegar no Canadá. Então, 90 dias de conta bancária, mostrando que o dinheiro estava lá na sua conta da XP, ou do Tesouro Nacional, ou daquelas outras tantas corretoras que tem no Brasil. Depois, o SWIFT e o dinheiro entrando na sua conta no Canadá. Então, mandatório, por lei, você tem que ter o dinheiro 90 dias na sua conta. Então, esse trâmite aí do down payment, tem muita gente que pergunta, muita gente que não sabe como é que funciona, e eu te ajudo até nesse também, por conhecer bastante os bancos brasileiros, por ter trabalhado em bancos brasileiros, e também porque eu já trabalho com mortgage há 13 anos. E todos os meus clientes, todos, desde o começo, têm o dinheiro no Brasil e trazem o dinheiro para cá. Então, com relação a isso daí, você pode ficar tranquilo que eu posso te ajudar. Essa é o mínimo de entrada. Então, o mínimo de entrada é 5%, você pode ser residente. Se você não for residente, com work permit você compra. Com 5% de entrada também, se você, por exemplo, esse do 5%, Roseli, não é aceito para quem é estudante. 5% não é aceito para quem é estudante. Se você é estudante, você terá que pagar no mínimo 20% de entrada, tá? Então, agora eu vou deixar a Roseli falar um pouquinho para ela falar o que ela gostaria de falar aí com relação aos 5%, que tem muitas oportunidades. Roseli, pode falar daquele do seu listing, por favor?
Isso, eu vou falar um pouquinho do meu listing. Antes, até eu queria falar um pouquinho, Flávio, que assim, de experiência que eu tive clientes que passaram e que eu vi amigos corretores comentando que os clientes acabaram passando, tá, gente? Para vocês terem a ideia da importância do credit score. Não adianta, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você for pagar à vista, beleza, você compra a casa. Agora, às vezes vem as pessoas para cá achando, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo, aí acaba comprando um carrão maravilhoso e chega lá, o credit score foi lá embaixo. Não compra casa, se não tiver o dinheiro todo para comprar casa. Tem que estar com o credit score direitinho, mostrar que você não está cheio de dívida. Outra coisa importante, né, Flávia? Por exemplo, a pessoa veio, a gente comprou a casa, maior sacrifício e conseguimos a casa, tá? Gente, a Flávia deu approval. Até vocês pegarem a chave da casa, vocês não me compram nada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Ó, eu falo assim, depois que você pegou a chave, aí você sai às compras. Vai comprar teu carro, vai comprar teus móveis, mobília a casa inteira. Mas não faça isso antes de pegar a chave da casa com o advogado, porque eles vão checar o credit score no dia de você pegar as chaves. Se vocês mudaram, fizeram um monte de dívida nesse meio tempo, antes de assinar essa documentação final, não tem venda de casa. Você vai ficar sem casa. É isso, Flávia? Só para poder afirmar? Porque Quando eu vou falar com os clientes, a primeira coisa que eu falo para ele, olha, meu querido, durante esse período que a gente... Porque o que acontece? Vou contar tudo o que acontece. Eu dou a carta de pré-approval, a Roseli, então, vai procurar o imóvel de acordo com a carta de pré-approval. Quando, então, a Roseli faz a oferta é aceita, então aí a gente recebe a oferta e vamos mandar a casa para a seguradora. A seguradora vai fazer a análise dela. Como eu falei ontem aqui, nós temos um sistema, Roseli, que mostra quanto que é o valor da casa. Se a seguradora achar que aquele valor da casa não está correto, ela vai mandar um avaliador lá. Então, nesse meio tempo, o que vai acontecer? Ok, a casa passou o valor, a casa foi aceita pela seguradora. Aí é que eles vão começar a checar as suas informações pessoais. Eles vão olhar primeiro o seu crédito, depois vão entrar em contato com o seu empregador, depois vão olhar o seu down payment. Esse processo pode demorar até o dia, praticamente 5 dias antes da mortgage. Porque às vezes tem gente que não entrega a documentação na hora. Eu sou bem chata com documentação. Eu só começo o processo do cliente quando ele tem todos os documentos dentro da pasta que eu envio para o cliente. É pasta digital. Então, por quê? Porque se isso atrasa a mortgage, vai atrasando tudo. E às vezes, gente, não é só a sua mortgage, são milhões de mortgages fechando no mesmo dia. Então, o banco, ele tem um sistema que ele vai observar tudo, vai entrar em contato com o seu employment. Outra coisa também, Roseli, que eu gostaria de salientar aqui, é que você simplesmente não pode fazer uma aplicação de mortgage quando você está no EI, quando você está, né, no seguro-desemprego, ou quando você perdeu o trabalho. Gente, Roseli, infelizmente, existem casos que as pessoas entram no mortgage, de repente perdeu o trabalho e depois, gente, não tem como fazer mortgage. Então, assim, você tem que ficar quietinho até você receber as suas chaves, Roseli. Depois que você recebeu a sua chave, você pode ir lá correndo, comprar BMW, pode comprar tudo que você quiser. Mas antes, por favor, não compre absolutamente nada, porque vai atrapalhar o seu financiamento. Você não vai conseguir a mortgage. Outra coisa também, Roseli. A Roseli vai falar alguns casos sobre isso. Alguns bancos te dão a pré-qualificação e o que acontece, Roseli? Conta aí. Oh, meu Deus. Teve o caso, lembra que nós tivemos uma cliente assim, a gente não conseguiu ajudar. Ela simplesmente ligou para o banco, era uma cliente, eu não conhecia eles direito, ela tinha o pré-approval já de um amigo que trabalhava no banco. Gente, ela tinha a carta de pré-approval do banco. A gente foi, graças a Deus, como não era a Flávia que era mortgage na época, e não estava começando, há 2 anos atrás, começando a ficar quente o mercado, a gente conseguiu colocar ainda, porque era um condomínio, tinha condições de status certificate, a gente colocou o status do financiamento. Parece que Deus deu uma luz, assim, porque hoje não se põe, tá, gente? Condições, geralmente, numa mortgage. Depois a gente pode falar sobre isso também. Então, a gente colocou isso. Gente, faltando 2 dias para poder vencer a condição de financiamento, o banco simplesmente manda um e-mail falando para ela que, infelizmente, não iria conseguir aprovar a mortgage dela. Então, às vezes, a gente fica muito... Porque eu também comprei, eu sou investidora, tá, gente? Então, eu compro imóveis também, a Flávia já me ajudou muito com mortgage. Eu sei que a gente fica louco da vida porque ela pede muita documentação. Gente, é uma injeção de saco. Você manda uma coisa, essa mulher pede mais. Mas eu sei que não é ela, é o banco. E eu sei o porquê que ela faz isso, porque eu vi essa cliente chorando porque ela perdeu de comprar a casa dos sonhos dela, porque alguém, simplesmente como a Flávia falou, eles falam, te aprova em 2 dias, a pessoa fala o que tem,
eles não checam a documentação. Exatamente isso. Entendeu? Não checam nada. A Flávia... Porque vai demorar a chegar na tua vez. Quando chegar na tua vez, vai estar completo, não vai faltar nada e você vai voltar para o final da fila. Entendeu? Eu sei que é um saco. Desculpa a palavra assim. É muito chato. Tá mandando um monte de documentação, mas mande, gente, completa tudo direitinho. Quanto mais completo tá, mais rápido a tua mortgage vai ser aprovada, tá? E a gente até tentou ajudar essa cliente e a gente não conseguiu. Por quê? Porque ela ainda estava under probation. Faltava um mês para ela completar os 3 meses de trabalho. E a gente não conseguiu ajudá-la, né? Porque não exatamente. Então, o que a gente está falando isso? A gente está falando para você exatamente quando você tem a carta de pré-aprovo, se certifique que a pessoa que está te ajudando, seja no banco, seja o mortgage broker, que a sua mortgage está indo bem. Todos os clientes eu me torno até uma pessoa um pouco insuportável, porque eu peço muito documento. Porque eu já sei o que vai acontecer. Se você não me entregar toda a documentação, porque a Roseli tem trabalhado comigo. Lógico que nem são todos os clientes que a gente consegue fazer juntas, por N motivos. Mas os clientes que eu falei para ela, vai dar tudo certo, fica tranquila, é porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo, gente. Tenho certeza. Teve cliente aqui com a Roseli no ano passado, teve cliente que fez 24 transferências de TransferWise. Eu falei para a Roseli, esse cliente foi um milagre. Porque, gente, 24 transferências de TransferWise, eu tive que traduzir 24 transferências. Mesmo assim, eu consegui entregar a mortgage. Como eu falei para o cliente, olha, a sua mortgage os seus documentos são difíceis de traduzir, mas eu vou traduzir tudo e vou conseguir a sua mortgage. Você pode ficar tranquilo que você vai receber a chave da sua casa própria no dia determinado com o advogado. E deu tudo certo. Só que o banco pede documento e outra coisa muito importante, Roseli, que as pessoas pensam, o banco pode pedir e o banco pode negar a mortgage no last minute. Se ele desconfiar de alguma coisa, se ele desconfiar que você não está trabalhando, se ele desconfiar do dinheiro que está entrando na sua conta, se ele desconfiar de qualquer coisa, ele pode, no dia da mortgage, no dia do closing date, simplesmente não enviar o dinheiro para fechar a compra. Então, mortgage é um assunto sério, não é só interest rate. Não é só você colocar no Google e ver qual é o melhor interest rate. Não é assim que funciona. Nós temos que ter toda a sua documentação para fazer uma análise do seu perfil, para ver se seu credit score está ok, para ver se não tem tantos credit checks. Então, o mortgage ainda não conseguiu fazer um robô para deixar os mortgage brokers e as pessoas que trabalham com mortgage de fora. Nós temos que fazer uma análise completa no seu perfil. Isso inclui seu credit score, inclui seu pay stub, inclui sua job letter e inclui também os 90 dias de extrato bancário. Tudo isso é Gente, é minucioso. Não sei mais falar essa palavra. Mas é assim, eles olham tudo. Tudo que você está gastando, onde seu dinheiro está indo. Então, assim, vamos ter cuidado, não é? Vamos entregar os documentos certos para o cliente. E às vezes as pessoas falam, não tem como dar um jeito. Gente, eu não faço jeito. Nem eu, nem a Roseli, eu não trabalho com jeitinho brasileiro, né? É só o jeitinho bom, exatamente, bom, só o jeito maravilhoso. Exatamente. Porque aí, que a gente não trabalha com jeito? Então, não existe jeito, gente. Não existe jeitinho, não existe como dar um jeito, não existe. A gente tem que seguir todas as guidelines do banco e da seguradora. Flávia, para quê? Assim, outra coisa, Roseli, que às vezes as pessoas querem comprar casa, Roseli, e não falam nada do closing costs. Tem gente que vai no banco e não sabe que tem que ter, além do seu down payment, 1,5% do valor total da propriedade, que são determinados os closing costs. É verdade. E uma coisa interessante também, gente, que quando você fazer a oferta na casa, um exemplo, tá? Bem, assim, por cima. Por exemplo, você tem 100 mil de down payment, tá? Então, desses 100 mil, você vai tirar esses... Vamos colocar 2%, só para poder ficar redondinho. Você vai tirar esses 2% e vai guardar. Então, você vai dizer para a Flávia, Flávia, eu tenho 100 mil dólares, eu vou pegar desses 100 mil, 20 mil e vou guardar para os closing costs. Que o Bruno vai explicar para a gente sobre isso. Então, na verdade, você tem 80 mil, tá? Desses 80 mil, nós vamos colocar a oferta na casa. Então, a gente tem que dar o depósito, gente. E quanto maior o valor do depósito, vai mostrar para o proprietário que você realmente tem condições de comprar imóvel, que você está interessado em comprar imóvel. Então, se você tem 80 mil para dar o down payment, vamos colocar 20 mil de depósito. Então, você vai fazer um adiantamento desses 80 mil para a gente fazer o depósito na hora de colocar a oferta na casa.
Aí, quando você for pegar as chaves com o seu advogado e o seu banco, você vai pagar os 60 mil restantes, porque você já deu 20 mil na hora que nós fizemos a proposta da casa, tá bom? Às vezes as pessoas me perguntam, Rose, mas eu quero dar 5 mil. Gente, se coloque no lugar da pessoa que está vendendo a casa. Você está vendendo a sua casa. Eu tenho 2 pessoas colocando uma oferta. Uma está dizendo para mim, olha, eu compro a sua casa, portanto, eu te dou 5 mil para poder falar para você que eu tenho condições de comprar a casa. E tem outra pessoa que fala, eu quero comprar a sua casa e eu estou dando 20 mil para poder mostrar o quanto eu estou interessado em comprar a sua casa. Quem que ele vai escolher, gente? Hein? O de 20 óbvio, mil. porque quem está dando mais dinheiro, né, gente? Isso aí é Sim. tão óbvio. É óbvio, mas tem muita gente, às vezes, sabe, Flávio, que às vezes até eu gosto de falar tudo assim, o ABC, porque para muita gente ainda é tão óbvio que às vezes, pra gente, né, às vezes é óbvio, muita gente não entende. Então, por isso que é só um adiantamento do seu down payment e que vai te ajudar você a conseguir a casa nesse mercado competitivo que a gente está hoje. Entendeu? E esse dinheiro tem que estar 24 horas disponível na sua conta, porque tem que ser depositado em trust, na conta da imobiliária que você está comprando o imóvel. Outra coisa que perguntaram aqui, Roseli, a seguradora faz esse appraisal tanto por valor a mais ou por valor a menos. O que que acontece? A seguradora tem o direito de verificar se aquele imóvel está dentro do valor correto para fazer o financiamento, já que é ela que vai emprestar o dinheiro, não é o banco, né? Porque como é que funciona o CMHC, o Sagen e o Canada Guaranteed? Eles vão garantir, eles são seguros adicionados na sua mortgage, que vão garantir que você vai pagar para o banco. Então, na verdade, quem está sendo o seu co-aplicante, quem está sendo o seu garantor, é o governo do Canadá, pelo CMHC. Então, assim, eles têm direito de mandar um avaliador na casa para saber se a casa realmente vale aquilo. Eu tenho visto muitos appraisals indo verificar o preço de casa, principalmente nessa demanda que está o mercado imobiliário de Ottawa. Muitas pessoas, porque eu trabalho com... Tem clientes que também entram em contato comigo. Então, eles estão sempre mandando um avaliador, tá? Então, isso daí é uma coisa que a gente não pode controlar. Uma outra pergunta. Quais os documentos que você vai pedir? Vamos lá. 2 pay stubs, job letter, 3 meses de extrato bancário. Essa é a documentação mínima para a gente começar uma pré-qualificação. Só que quando eu entro em contato, meu e-mail vai todo explicado. E, gente, quando a pessoa entra em contato comigo, primeiro ela recebe um primeiro e-mail, ela recebe um questionário que a gente precisa entender como é que é a situação do cliente. Depois, ela recebe um e-mail de pré-qualificação que vai te explicar todos os pilares da mortgage. Tem gente que não gosta de ler, ou às vezes acha que é demais, mas eu coloco ali todas as informações, Roseli, para ficar claro para um dia, qualquer coisa, a pessoa, se você nunca me falou nada sobre isso. E a gente coloca tudo escrito para a pessoa ver que nós falamos, né, que nós apresentamos todos os pilares da mortgage para que você entenda em português todos os termos. O Bruno também, que vai entrar na nossa live daqui a pouco, que é advogado brasileiro, o Bruno, quando ele me mandou, eu também estou fazendo um investment property, e ele me mandou ontem de um condomínio. Ele me mandou tudo em português. Isso não existe. Desculpa, gente. Eu amo os canadenses, tá? Eu amo o povo canadense, eu amo o inglês e tudo. Mas isso, desculpa, mas não tem no inglês. Não tem. O Bruno escreve tudo em português. Aconteceu isso. Ele tipo assim, ele destrincha todo o contrato. Pessoas também, Roseli, que compram casas na planta sem consultar advogado, gente. Isso é muito sério, né? Gente, por favor, se você vai comprar um imóvel na planta, você tem que consultar o corretor de imóveis, porque a Roseli, mesmo ela sendo o imóvel na planta, a Roseli também pode te ajudar. Com certeza. Ela tem que consultar, você vai ter que consultar a Roseli, vai ter que consultar um advogado, especialista. Gente, uma coisa que eu também vejo, eu posso dizer, vamos dizer assim, eu sou blogueirinha, vamos dizer que eu sou blogueira. Experiência pessoal, Roseli, é diferente de experiência profissional. Exatamente. Eu e a Roseli, a gente aqui está falando nessa live, somos pessoas qualificadas. Eu tive que fazer várias provas, inclusive muito estudo que eu tenho. Muitas horas sem dormir estudando, até exatamente, hoje. Nunca termina de estudar, gente. Nunca termina de estudar. Nós tivemos provas, nós temos seguro se caso aconteça alguma coisa para proteger. Então, o nosso trabalho é baseado em verdade, entendeu? Aqui a gente não está falando nada assim, eu acho isso. Isso, tudo que eu estou falando aqui, o que a Roseli está falando, é baseado na nossa experiência, nos nossos contratos que a gente vê todos os dias. Então, o banco muda o tempo inteiro.
Então, o que eu gosto, assim, de experiência profissional, você viu alguém indicando alguém, ou falando do serviço de alguma coisa. Eu tenho visto alguns vídeos de pessoas falando, eu comprei minha casa no Canadá muito fácil. Não é fácil assim. A Roseli pode te Não é? falar que não é fácil assim. Você tem que ter profissionais qualificados do seu lado. Não são pessoas que acham ou que têm uma experiência pessoal. Não é a mesma coisa, tá bom? Então, se você, caso você tenha dúvida, eu e a Roseli, a gente sempre está disponível para conversar e te explicar todo o processo. Roseli, Exatamente. vamos falar um pouco. Eu Da quero listing? comprar uma casa próxima. Melhor esperar o Notice Assessment de 2020? Não precisa esperar o Notice Assessment de 2020. Com o T4 a gente consegue resolver isso. Roseli, vamos falar um pouco do seu listing? Vamos sim, gente. Olha, eu tenho uma listing que está vindo, vai entrar no mercado daqui a 2 semanas. É uma casa freehold, é um terrace townhome. O que é um terrace townhome? Uma casa que ela tem 3 andares. E essa casa, ela é muito especial porque ela é de 4 andares. Porque ela tem o main floor, ela tem a parte onde tem os quartos, ela tem um basement, né? Onde a minha cliente tem uma academia maravilhosa. Esse basement tem saída para um jardim. É uma terraça townhome. E ainda tem mais uma outra parte do basement onde fica o maquinário, que dá um quarto enorme para storage room, que é uma sala. Eu falo que é a sala de jogos, sabe? Onde você joga todo lixo. Então tem uma sala gigantesca, que é a sala de jogos, para jogar toda a bagunça. E essa casa está indo no mercado por 445 mil, tá? Ela fica numa private. O que é uma private? Uma privada, uma rua privada. A rua privada, ela tem espaço mais fino, onde não entra, por exemplo, um caminhão gigantesco da Cira fora, da cidade, para fazer a limpeza de neve. Então, eles têm uma taxa chamada de tipo um POTL, vamos dizer, é uma taxa mínima de condomínio. Eles pagam $68 por mês para essa taxa de condomínio para fazer essa manutenção, porque não entra o caminhão de lixo, tem que ter o caminhão de lixo que todos os moradores dessa rua privada contratam para fazer essa limpeza de neve, fazer essa limpeza do lixo, tá? Então, essa casa, ela tá 445 mil, ela tem essa taxa de $68 e o valor do IPTU dela tá em torno de $3 mil. Tá, Então, Flávia, vamos lá quanto ficaria as contas para poder comprar esse imóvel? Tá, gente? Para os números, 5% de entrada. A entrada seria de 22.250, quer dizer que você só teria que ter os 22.250. A mortgage mensal, sem lógico que o property tax e sem essa condo, que ele tem essa small condo fee, seria de 1.788,34 centavos. Então, quer dizer, gente, tem gente podendo comprar, né, a casa própria, você está pagando o preço de aluguel, né? Exatamente. De aluguel. Então, assim, às vezes, $1.800 você está pagando aluguel e você poderia estar comprando a sua casa própria e construindo a sua fortuna dentro da equity da casa. Eu acredito que no Canadá não tem nenhum investimento que paga mais do que a equity da casa. E o que é a equity da casa, Flávia? Quando você vai pagando a sua mortgage mensalmente, uma parte do seu dinheiro vai para sua dívida, né, que você tem com o banco, e a outra parte é para os seus savings. É como se fosse um savings a seu favor. Você, então, está construindo o seu equity da sua casa. Que daqui a 2, 3 anos você pode muito bem ou vender essa propriedade, ou refinanciar e reformar, ou refinanciar e pegar o dinheiro para comprar outra propriedade. Exatamente. Então, eu acredito que é um ótimo investimento. Além do que você não vai estar pagando mais aluguel. Tá? E vai servir de step para você comprar a tua casa dos sonhos. E se de repente a tua vida financeira mudou para melhor, gente, o primeiro imóvel de investimento, olha que maravilha! Já pode colocar esse imóvel para poder ser imóvel de investimento e compra a casa dos seus sonhos depois. E outra coisa também importante, gente, é que quando você faz uma casa de investimento, o aluguel vai te ajudar como renda. Então, será a sua renda mais o aluguel que a pessoa vai pagar. Na verdade, você vai fazer o que todo mundo está fazendo com você quando você está pagando aluguel. Você está pagando a mortgage de outra pessoa. Você está pagando o investment property de outra pessoa. Então, é muito simples assim. Olha, a Fernanda colocou uma pergunta muito interessante. Fala sobre o bidding war em Ottawa. Fala, Roseli, sobre o bidding war em Ottawa. Vou falar assim, gente, como funciona, tá? Um exemplo, uma propriedade está 400 mil. Existem 3 tipos de preços aqui, em qualquer lugar, isso em Ottawa, Toronto, tá? Onde estão os mercados mais quentes.
Existe o listing price, que é o preço que foi listada a casa. 400 mil. Existe estratégia de marketing das pessoas que estão listando a casa. O porquê que ela colocou 400 mil? Quando nós listamos o imóvel, essa lista vai para o MLS e ela é mandada para todas as pessoas que estão inscritas esperando imóveis. Quem colocou lá que eu quero comprar um imóvel de 300 e 400 vai receber esse imóvel que está no mercado. E quem colocou de 400 a 500 vai receber essa informação que essa casa entrou no mercado também, tá? Então, o que é a Bid War? Eu sou teu buyer agent, tá? Eu tô te representando. O que eu vou fazer? Você chega para mim e fala, Rose, eu tenho 550 mil para poder comprar uma casa, tá? Eu amei essa casa que tá a 400 mil dólares. Ok, então vamos ver quanto foi vendido. Com essa casa que você está interessada. E eu vou dizer para você, olha, eles estão pedindo 400 mil, porém, há uma semana atrás, a mesma casa, na mesma rua, foi vendida por 480 mil. Então, o que significa para a gente? Que o proprietário dessa casa de 400 mil, ele espera pelo menos 480 mil. Que não é overprice, gente. Acreditem, não é overprice de pagar 80, 100 mil a mais na casa. Por quê? Porque ele pediu dentro do preço que está o preço de mercado, que seria os 400 mil, mas, o preço de listing, né? Que ela vale 400 mil, mas o valor de mercado dela é 480, 500 mil, que é o que o appraiser vai fazer. Entendeu? Então ele vai dizer para você, ah, não, realmente ele pediu 400, mas of course, se foi vendido uma, duas, três casas, uma 470, uma 480 e você pagou 500, não é overpriced ainda. Seria overpriced, que está acontecendo muito aqui em Aura, é você, por exemplo, uma casa que vale 400 mil, eu chego para você e falo assim, foi vendida por 480 mil, 500 mil essa casa aqui, a mesma casa, a mesma neighborhood, na mesmo bairro. Então você sabe que é mais ou menos 500, 501 que você vai colocar a tua oferta, que é o que o proprietário está esperando. Mas tem gente que fala assim, não, eu quero colocar logo 700. Eu aconselho, pode colocar 700, você tem todo o dinheiro para poder pagar. Porque se você não tem todo o dinheiro para poder pagar, você vai pagar, aí você está pagando overpriced. Por quê? As últimas casas foram vendidas por 550, como é que você me paga 700 mil? Mesmo que a Flávia te deu 800 mil de mortgage, e você foi lá e deu 700 mil naquela casa, gente, você está pagando overpriced. Porque o banco vai te dar a mortgage baseada no preço que a casa vale. Ele vai dizer assim, olha, me desculpe, fulano, você pagou 700 mil na casa, mas as últimas casas foram vendidas por 550. Nós vamos liberar para você 600 mil e você vai chegar com os outros 100 mil do teu bolso, porque o banco não vai correr o risco de emprestar todo esse dinheiro para você e você não pagar e nós ficarmos com a casa parada no mercado sem conseguir vender. Então, gente, por isso que é muito importante ter um corretor de imóveis qualificado para estar te ajudando. Ele não vai deixar você cair nessa armadilha. E muita gente, volta muita casa para o mercado porque muita gente é iludido por esses ratos realtors que eu falo que tem lá fora, que só querem saber do dinheiro. Ah, eu só quero saber de vender. Ah, quer pagar 700? Vamos pagar 700. Não se preocupa com você, gente. As pessoas têm que se preocupar com você. É um time, a gente trabalha como um time. Um ajuda o outro. Eu jamais vou querer prejudicar você para sempre. É um investimento muito grande, é um sonho muito grande. Talvez seja o maior investimento da sua vida. Como é que você vai tentar fazer uma coisa sozinho e pegar uma pessoa que não é qualificada, uma pessoa que você não confia? Confia no teu... Eu sempre digo assim, ó, na tua... Aqui a gente fala... Monkey voice, sabe? Voz do macaquinho. Macaquinho que fala coisa boa, macaquinho que fala coisa ruim. Se você tem alguma coisa, se você sente no teu coração que você não está segura com aquela pessoa, você não se sentiu confortável com algumas coisas que ela disse, cai fora, gente. Você não vai se enganar. Ouve o teu coração. Vai com aquela pessoa que te passa confiança. Como eu disse, tem que ser alguém bem qualificado para fazer bem esse estudo de mercado para vocês não entrarem numa fria. Entendeu? Não é questão de quantidade de dinheiro, é fazer o negócio certo. Tá? Acho que ficou, né? Outra coisa também, Roseli, que eu gosto de falar com as pessoas, né? É que você realmente, o primeiro passo é o pre-approval e depois você conversar com o seu corretor. O seu corretor vai sentar com você, vai entender as suas necessidades. Porque Exato. a minha parte financeira, as pessoas às vezes querem, Flávio, qual você acha, o que você acha melhor com relação a essa casa? Eu não sou corretora de imóveis, lógico que eu tenho muita knowledge, porque trabalho com isso todos os dias, vejo preços de casa todos os dias. Mas é igual a Roseli falou, ela não se mete na parte financeira, nem eu me meto na parte de valores de casa. Eu passo que a pessoa é pré-qualificada de acordo com as regras do Banco Central, do Banco Central Canadense,
e das seguradoras canadenses também. E não tem como a gente, por exemplo, a gente tem um tipo de numeração que a gente usa, é que a gente não pode ultrapassar. É 39,44, dependendo do seu credit score. Então, o que acontece? Mesmo que você queira, a gente não tem como ultrapassar isso, porque por lei não pode ultrapassar isso. E o que é o financiamento? São as suas dívidas dividido pela sua renda. Simples assim, trocando em miúdos. Então, se você tem dívida de carro, se você tem dívida em cartão de crédito, não espere conseguir um financiamento que não é tão fácil assim. Tudo vai depender da sua renda. Então, não adianta você colocar as coisas no Google. Ah, não, eu vou me qualificar. Eu entrei, adoro as pessoas, amo, todo mundo que chega para mim e fala assim. Eu fui no meu banco e a minha gerente, com 100 mil dólares, me deu uma pré-qualificação de 900 mil. Impossível. Isso é impossível. As pessoas não estão vendo o seu pay-stub. Ela está fazendo uma projeção. Chegou na projeção e falou, quanto você ganha? Você falou, eu ganho 100 mil, mais o bônus que eu acabei de começar o trabalho. Para a gente utilizar o bônus, você precisa ter 2 anos. Isso não sou eu que estou inventando, está dentro dos critérios da seguradora. Aí você tem que ter o bônus, para usar o bônus você tem que ter 2 anos. Então, 100 mil dólares você não consegue comprar uma casa 550, é máximo 500 e 550 mil. Não tem mágica, não tem como ter mágica. Se você tem dívida em cartão de crédito, você não vai conseguir. Uma outra coisa que uma pessoa me perguntou em inbox que eu gostaria de falar. Há possibilidade de financiar o down payment, Roseli? Sim, tem como, né? Gente, isso é uma ótima... É ótimo falar sobre isso. Existe sim a possibilidade de financiar o down payment. Eu tenho alguns bancos que eu conheço que pode te emprestar o dinheiro de entrada. Mas vamos combinar, pessoal, que para você conseguir isso, Roseli, você tem que estar com o nome limpo, não ter nenhuma dívida, nada de dívida. Você não pode ter dívida em cartão de crédito, você não pode ter dívida de carro. Você tem que estar com o nome zerado para você conseguir esse tipo de empréstimo, tá bom? Uma pessoa pode ser considerada first time buyer quando já teve casa no Brasil até o ano passado? Olha, quem vai responder isso é o Bruno, ele já vai entrar. O Bruno entra 7 para falar sobre isso, que tanta gente, Roseli, me pergunta sobre esse assunto. Eu posso ser first time buyer? Gente, first time buyers, incentivo, é um incentivo do governo que te dá um desconto de até 4 mil dólares. Quem vai poder falar melhor é o Bruno. Com relação ao First Time Buyers Incentive, que entrou em vigor em 2019, o governo canadense, então, te empresta, você entra com 5%, o governo, então, te empresta os outros 5%. Só que a gente só pode usar a sua renda em 4 vezes. Quer dizer, se você ganha 100 mil, você só pode comprar uma casa até no máximo 400 mil. E você fica sócio do governo. Um dia, quando você vender essa casa, Roseli, ou você terminar de pagar em 25 anos, você vai ter que dar o que o governo te emprestou de volta, com taxa de juros. Então, gente, não vamos acreditar em tudo que está aparecendo. É gente que coloca, eu vejo aqui, eu tenho vontade de ver, e coloco em inglês. No down payment, private mortgages. Gente, private mortgage, os juros começa com 7%. Não existe no down payment. Para você entrar numa loan, para você pegar o dinheiro do down payment, você vai pagar no mínimo 6% de juros. Então, antes de falar, procure realmente um profissional qualificado que vai te explicar todos os pormenores. Esse é o maior contrato da sua vida, Roseli. Você tem que entender tudo. Você tem que entender com relação a juros, que eu vejo um monte de gente aí, não sabe nem o que significa. Não, eu peguei o melhor juros, Roseli. Você sabe como é que é? Uhum. Eu peguei o melhor juros. A pessoa não sabe nem o que está falando. Para a gente determinar os juros de acordo com o seu perfil, o profissional qualificado deve lhe fazer várias perguntas, Roseli. Roseli, vamos dizer, você comprou uma casa, Roseli. Você pretendia comprar essa casa apenas de investimento. Aí você chega no gerente do banco, ou você vai no Google ver lá, melhor best interest. Aí você entra em contato, a pessoa, não, tá tudo certo, fez a mortgage, deu tudo certo. A pessoa não te perguntou quais eram os teus planos futuros. Aí a Roseli entrou numa mortgage de 5 anos fixo, fechado. E daqui a 2 anos a Roseli resolve, por algum motivo, vender essa propriedade. Sem saber que entrou nos juros fixos, que a penalidade será no mínimo de 30 mil dólares. Né? Sem saber a diferença dos juros fixos do variável. Sem saber a diferença de prepayment options. Então, por isso que eu falo para todos os clientes, a mortgage ela não é os juros mais baratos somente. Você tem que levar várias coisas em consideração.
Exatamente. Normalmente existe um estudo canadense, Rose, que você só fica com casa 3 anos. E por isso que tem o Festival do Juros Fixo de 5 anos. Exatamente. Eu tive casos de clientes que me ligaram, Rose, quero colocar para listar a casa, vamos colocar a casa à venda. Maravilha, fui lá conhecer a casa, tá? E agora, vamos ver qual é a situação. Gente, se eu fosse essas brutas que só, porque eu tô falando para vocês, se tem muitos lá fora que só quer saber de pensar no que eles vão ganhar, a primeira pergunta que eu faço, vamos colocar a casa à venda? Vamos. Como é que tá a sua mortgage, seu fulano? A mortgage não vi com o banco ainda. Então, antes de colocarmos a casa à venda, veja com o banco. A tua mortgage é fechada? Ah, é fechada. Quanto tempo? 5 anos. Quanto tempo faz que você renovou? Tem 2 anos. Então, conversa primeiro com o seu banco para ver qual o valor da multa que você vai ter que pagar, para ver se vale a pena a gente colocar a casa à venda ou a gente aluga por um determinado tempo e você vende depois. Porque vai ser muito alto o valor dessa multa. Gente, eles me agradecem. Falam, pelo amor de Deus, muito obrigada, porque realmente eu não sabia que eu tinha que ver essa parte com o banco dessa multa, no caso de eu quebrar esse contrato. E uma coisa que eu digo também, Flávia, assim, mudando um pouquinho o assunto, quando a gente fala para a pessoa vai comprar a casa. Gente, é uma alegria tão grande as pessoas virem falar para mim. Eu tive vários clientes que moram anos aqui no Canadá, que eles não sabiam que podia comprar casa tendo work permit. E eles estão morando na casa deles. Porque achou que porque o amigo do amigo... Minha mãe sempre diz, ó, que médico, advogado, agora eu digo, acrescentei, mortgage broker e corretor e louco, todo mundo tem um pouco. Não todo dá. mundo, é impressionante. E agora que esse negócio de blogueiros aí, gente, pelo amor de Deus, eles falam a experiência que eles tiveram, mas a minha experiência é diferente, da minha amiga é diferente, de todo mundo é diferente. Às vezes você vê o teu amigo, assim, você vê que chegou ontem, a pessoa, você não dá nada para a pessoa, de repente a pessoa está com a casa própria, a pessoa fica desesperada. Como? Ele chegou ontem, não tinha nada, já comprou a casa e eu não consegui ainda. Gente, ou aquele outro que tem um carrão, casa maravilhosa, não sei o quê. Nossa, por que ele não comprou a casa hoje? Ninguém... A Flávia sabe a alma daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa que você não dá nada é uma pessoa que não tem dívida nenhuma. É uma pessoa que tem um bom dinheiro guardado, mas ele não é de estar espalhando. Então, por isso que cada caso é um caso. Não se veja, não vá por amigos. Amigos são pessoas maravilhosas, mas são poucos que vão torcer por vocês. Poucos, gente. Poucos. Procure um profissional. Se você pensa em comprar uma casa própria, vai e pergunta para o teu mortgage broker. Não fica no achismo. Eu acho que daqui a um ano eu consigo comprar. Eu acho que não sei o quê. Deixa a mortgage broker te falar, olha... Você só pode comprar casa daqui a um ano, você só pode comprar casa daqui a 3 meses, ou a casa que você quer comprar é daqui a 6 meses, ou 5 meses. Não fica no achismo, porque quanto mais você vai achando, é 15, 20 mil por mês que você vai perdendo. E vai na conversa de amigo também, que o amigo me falou que o fulano é isso ou aquilo. Ah, porque um amigo me falou que aquela mortgage broker é isso ou aquilo. Vá você e veja, porque você não sabe o que aquele amigo, qual que era o crédito dele, qual que era o histórico dele. E a mortgage broker teve que falar a realidade, ou o corretor de imóvel teve que falar a realidade, e ele não gostou, gente. Então não vá por isso. Vá pela maioria. Vá pela maioria. Se a maioria gosta, vá e descubra você, não vá na opinião. Tipo assim, a referência é muito importante. Hoje em dia tem Google Reviews também. Vai ver os reviews. Se a maioria fala que a pessoa não vale nada, não vale nada mesmo. Agora, se a maioria fala que a pessoa é 100%, que ela te ajuda, que ela briga por você, invista, gente, vá com confiança, porque você não vai se arrepender, entendeu? Porque, assim, uma pessoa que não se deu bem por alguma coisa vai falar para 50 mil pessoas. Às vezes, aquela que está tão feliz, ela está tão maravilhada com tudo que está acontecendo na vida dela, que ela esquece de espalhar para o mundo que ela está feliz, entendeu? Então, toma muito cuidado, tá? Com opiniões de amigos, assim, veja de quem você está ouvindo, avalie bem antes de tomar uma decisão, tá bom? E outra coisa, Roseli, que eu acho super engraçado também, que infelizmente, gente, quando a gente está nesse processo, o amigo não ajuda em nada, porque ele não entende nada sobre o assunto. Ele não sabe a vida financeira. Ele quer falar para você que sabe, só que ele no fundo não sabe. Eu vejo muita gente falando assim, mas um amigo meu falou que não sei quem, o banco deu isso e isso. Meu amigo, a sua situação é única. Gente, o credit score, a renda da pessoa, ela é única. Ou a outra pessoa, mas eu não entendo. Roseli, já aconteceu isso com clientes daí de Ottawa. Eu não entendo como fulano, a pessoa me fala até o nome do cliente, como fulano consegue comprar casa. Como assim? Eu tô aqui não sei quantos anos, não consigo.
Eu queria saber como que essa pessoa comprou essa casa. Olha, gente, eu não posso entrar em detalhes sobre a vida financeira de ninguém. Eu não posso falar nada sobre a vida financeira de ninguém. Esse é o meu trabalho, é igual o seu. Você trabalha com IT, você não pode falar nada sobre nada do que acontece no seu Exatamente, trabalho. privacidade. Por privacy, a gente não pode falar um A. Eu falo gente, eu falo de 24 horas sobre mortgage. Eu acordo com mortgage. Eu durmo com mortgage, sonho com mortgage. Porém, quando estou em rodas de outras pessoas, que eu não falo nada sobre esse assunto. Eu não falo nada sobre mortgage. Porque as pessoas têm curiosidade, não é, Roseli? E Claro. às vezes as pessoas... Exatamente isso que eu adorei, Roseli. Tem gente que às vezes não gosta de mim, não gosta do meu trabalho, porque eu falei que a pessoa não se qualifica. E a pessoa ainda fica falando mal de mim e eu não posso nem me defender, porque eu não posso falar nada da vida da pessoa. Então, quer dizer, porque eu disse para a pessoa, olha, você não se qualifica baseado no seu credit score. Ou o seu trabalho, você trabalha part-time, você não consegue se qualificar para comprar uma casa. E a pessoa toma aquilo, fica ofendida. Gente, a gente não tem como mudar as regras. É. Então, assim... A gente só lê o mercado, exatamente. A gente só lê o que o mercado passa pra gente, exatamente. né? Muita gente, Rose, fala, né? Eu falo para todos os clientes, olha, tudo que a gente está falando aqui é extremamente... a gente não pode falar nada. Eu não falo nada nem para Roseli. Eu falo, Roseli, normalmente nada. Eu só falo assim, Flávia, às vezes eu ligo para gente, só bem engraçado, bem rapidinho. Às vezes eu ligo, Flávia, eu tô com o cliente aqui, Flávia, a gente tem que colocar 5 mil a mais do que você aprovou. Você consegue, Flávia? Porque ela não pode falar para mim. Ela só vai dizer assim, Roseli, não coloca os 5 mil porque não tem como. Ou pode colocar que eu aprovo. Gente, eu vou lá e faço tranquilamente. Gente, vamos subir, ela consegue aprovar. É só isso que ela fala. Ela não vai me dizer mais nada. Entendeu? E tem pessoas também, amigos, a gente, eu conheço o Ottawa inteira, assim, adoro, sou muito comunicativa, adoro, assim, tem muitas amizades. E tem várias pessoas que compraram casa comigo, que são super amigos, nós temos vários amigos em comuns, que eles nem imaginam que essas pessoas estão morando na casa própria deles. Entendeu? Porque privacidade matters. Eu só vou passar aquilo que você me autoriza a passar e a Flávia do mesmo jeito. E outra coisa também importante, gente, é que ninguém canadense, ninguém fica falando sobre vida financeira, ninguém no Brasil a gente tem esse negócio de ficar com as disputas do melhor carro ou da melhor roupa, fazendo disputa com cliente, entre si. É normal isso daí, faz parte da nossa cultura. Cultural. Mas aqui no Canadá, ninguém fala sobre dinheiro. Nobody talks about that. Você às vezes vê pessoas que você não dá nada por ela e ela empresta dinheiro para os outros a juros. Tem milhões de dólares no banco e ela se veste com uma roupa que não é de marca, nem usa bolsa de $2.000, nada. Ela se veste normalmente e vem até mim, muitas vezes, muitos investidores, Flávia, eu tenho cerca de $500 mil, cerca de 5 milhões para emprestar. Então, assim, não julgue pela aparência, porque não é dessa forma que funciona o sistema financeiro canadense, tá? Então, cara, eu vou responder algumas perguntas que o Bruno já vai entrar para falar sobre o First Time Buyers. Primeiro, Flávia, como funciona para pegar o Mortgage Plus Improvements? Olha, para você pegar um mortgage, que é, no caso, a reforma junto, você tem que primeiro comprar a casa, depois você mandar o orçamento para que seja aceito pela seguradora e aí, então, vai ser adicionado um valor a mais no seu financiamento. Mas cada caso é um caso. No caso, você teria que primeiro comprar para depois entrar com a parte do Home Improvements. Flávia, uma pergunta minha, assim, por exemplo, esse home improvement, ele tem que primeiro fechar, pegar as chaves da casa e depois aplicar para o home improvement? Não, é antes de assinar tudo. Não, o home improvement funciona da seguinte forma, esse é um programa que eu faço com maestria, faço ele de olho fechado. Você, por exemplo, comprou a casa, vamos dizer que você comprou esse apartamento aí que você colocou, Roseli, vamos dizer que você é o cliente. Comprou o apartamento, fechou a oferta. Aí, quando você fechou, eu já vou falar, olha, Roseli, você tem aqui no máximo 2 semanas para você encontrar um contrator, uma pessoa que vai fazer a reforma e te dar um orçamento. Esse orçamento, então, vai ser entregue a mim e eu vou enviar ele direto para o banco com a seguradora. A seguradora vai fazer análise se aquela proposta que você enviou ela é válida. Lógico que tem as coisas básicas, gente, que é o chão, é a cozinha, é banheiro, é o home, o banheiro, o master bedroom, é o roof. Então, assim, são coisas que adicionam valor à casa. A seguradora vai fazer análise e vai ou não te falar se você se qualifica. A maioria dos clientes que eu tenho, todos eles se qualificaram. O máximo que ele te empresta são $40 mil e será adicionado no seu financiamento e amortizado em 25 anos. Gente, esse programa vale muito a pena. Vale mesmo, vale muito a pena, porque você já entra na casa adicionando valor à sua propriedade, além de viver na casa que você sempre sonhou, tá bom?
Para consulta de crédito, se conseguimos comprar casa, como faz? Gente, talvez você tenha entrado agora. Para você fazer a consulta do crédito, primeiro, você tem que dar uma autorização, assinada por você, dando para mim, para eu ver o seu credit score, juntamente com todos os seus documentos. Eu não checo o seu credit score, eu não faço nada enquanto você não me manda toda a documentação. Porque uma pessoa que realmente quer comprar casa própria, ela vai te entregar todos os documentos, ela vai providenciar tudo, porque ela realmente tem interesse de fazer isso. Clientes que não, só manda mensagem, eu gostaria de fazer isso, 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 mas não quer dar autorização para o credit check, eles não são pessoas que normalmente querem fazer o financiamento. Pegando esse gancho aí, Flávia, do credit score, por exemplo, se você vai alugar o imóvel, gente, não sou eu que tiro o credit score, tá? Então eu vou mandar para vocês um formulário de aplicação para a locação do imóvel. Você vai tirar online o Equifax, vai mandar para mim completo. Eu não tiro isso, quem tira é vocês. Isso é bom você falar, que o pessoal acha que é trabalho da Roseli, não é? Não, você tem que me trazer tudo completo. E exatamente. O credit score que você tira, pessoal, é o direto que você vai na Equifax e tira, que é R$23,99. É o full report que a Roseli precisa para fazer a aplicação para, no caso, alugar. Outra coisa, os juros maravilhosa é que com relação ao home improvements, Roseli, os juros, gente, é o mais barato do mercado, porque quando você compra uma casa com menos de 20%, você vai ser obrigado a pagar o seguro. Então, os juros, inclusive, da sua reforma vai ser bem barato. Então, super vale a pena fazer esse programa. É um programa, assim, maravilhoso. Outra coisa, antes do Bruno começar, que eu não sei se ele entrou aqui ainda, é com relação ao credit score, gente. Se você quer entender, se você quer desmistificar o credit score, entra aqui na minha página do Instagram. Eu sou best-seller. O meu livro, é um guia do Credit Score. Ele vai desmistificar para você entender como você ter e manter um Credit Score. Todas as informações são da minha experiência profissional de 13 anos que trabalho com Credit Score todos os dias, além de todos os sites do governo, Roseli. Tudo que está ali no meu tem a biografia do governo canadense. Não é coisa que eu achei e coloquei lá, tá? São coisas realmente de dentro da Equifax e da TransUnion. E, além de toda a minha experiência que eu vejo todos os dias, como o meu é o maior empréstimo, eu praticamente me tornei um especialista em crédito. Porém, dou dicas no meu livro, ele é apenas R$ 9,90, é mais barato do que você comprar e pegar o seu credit report pela Equifax. Gente, o Bruno não tá, não sei cadê o Bruno. Deixa eu pegar o gancho até que o Bruno entre ali, que eu ia falar. Uma coisa chegou. Chegou. Não, o Bruno... Peraí, eu tava ouvindo fixar comentário. Sabe uma coisa que é interessante, Flávia? Até que o Bruno entra ali, deixa eu ir falando uma coisa aqui. Gente, é assim, ó. Por exemplo, quando a gente faz referências, por exemplo, de advogada, a Flávia indica para vocês o Bruno, eu indico a Flávia, eu indico outro mortgage broker, eu indico... Cada pessoa tem um perfil. Eu indico advogados, ou indico o contractor. Qualquer pessoa que nós, profissionais, fazemos indicações, nós não ganhamos nenhuma gorjeta por isso não, tá? Isso é feito de coração. Nós indicamos porque nossos clientes tiveram experiências maravilhosas com eles, nós tivemos experiências boas. Pode ser que eu indique uma pessoa que meus clientes teve experiências excelentes e de repente não deu certo com você. Mas eu só quero deixar bem claro que a gente não ganha gorjeta por estar indicando ninguém, não. A gente indica porque o profissional é bom e que a gente já conhece o trabalho deles, tá bom? Isso é importante. Roseli, nós vamos ter que encerrar com você para entrar o Bruno, porque não estamos conseguindo colocar o Bruno. Então, mas, tá por favor, Roseli, faça uma despedida maravilhosa. Essa é uma corretora top 10 das galáxias, maravilhosa. Nós vamos continuar trabalhando muito de Toronto para Oregon. Se Deus quiser. E esse ano vai ser maravilhoso para a gente. Ajudar muito obrigada pela sua participação. Gratidão. Obrigada. Posso encerrar aqui com o que disse a conselheira aqui que é do board, de Ottawa? Pode, claro. Tá bom? É do conselho. Gente, essa aqui ela é a presidente do Ottawa Real Estate Board, do conselho aqui de Ottawa, tá? Então, eu vou ler o que ela colocou referente ao mercado de Ottawa, para aquelas pessoas que estão esperando para fazer a compra, está perdendo tipo 100 mil por ano, como eu mostrei no começo do nossa live, tá? Então, olha o que ela diz aqui, olha. Eu traduzi para português,
ficou melhor, porque o inglês, né? A gente começa a usar mais o inglês na cabeça. Então, vamos lá. No futuro, eu acredito que a revenda de imóveis no mercado de Ottawa continuará robusto em 2021. Não há indicadores que sugiram que este é um mercado superaquecido. É simplesmente muito ativo, isolado e forte. Aquele mercado que foi apenas... Esse tipo de mercado, o Ouro, que a gente está vivendo hoje, é o tipo de mercado que foi levemente abalado por um mundo todo vivendo em pandemia. Esse quem falou foi a presidente Deborah Wright, da Real Estate Board aqui de Ouro. Então, é a hora de comprar, é agora, gente. Não deixa perder mais 100 mil no ano, não vai mudar muita coisa, pelas previsões aqui da diretora do Conselho de Ottawa Real Estate Board, tá bom? Um beijo. Se alguém quiser informação também sobre a minha corretora, Kelly Williams, Integrity Realty, adoro trabalhar com eles. É uma bênção, gente. Obrigada pela oportunidade, Flávia, de estar aqui, de poder estar ajudando a comunidade. Sim. Qualquer dúvida sobre bairros, sobre qualquer coisa sobre o mercado imobiliário, me manda mensagem. Vai ser uma alegria responder todo mundo, tá bom? Beijo. Deixa eu ir. Obrigado, então. Querida. Tchau, até a próxima. Tchau. Gente, agora vamos pegar o Bruno, então. Bruno... Gente, para quem não conhece, esse é o meu advogado predileto. Oi, Flávia, tudo bem? Bruno, tudo bem, querido? Tudo bem, boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. É um prazer ter o Bruno aqui. O Bruno tem me ajudado a fechar várias mortgages, a gente faz um trabalho aí conjunto. Acho que já tem uns 6 meses, Bruno, ou mais, que a gente está trabalhando junto. Acho que tem mais de 6 meses já. Acho que tem talvez uns 8 meses já que a gente está trabalhando junto. Já fiz alguns processos com a Roseli também, alguns clientes lá de Ottawa também. Então, é um time, né? A gente trabalha sempre em equipe aqui. Exatamente. Gente, qualquer coisa, todos os meus clientes, qualquer coisa, eu não gosto de responder coisa de advogado, eu não falo nada, eu não digo absolutamente nada sobre coisas que não fazem parte do meu trabalho dia a dia. Qualquer pergunta, sempre eu falo com relação a first time buyers, com relação a qualquer coisa, eu mando pro Bruno. Eu prefiro não... até com relação a... Teve pessoas aqui, Bruno, que entrou com relação às taxas. Eu falei, olha, eu não sou a pessoa mais indicada. Você sabe que eu mando todos os meus clientes para você para falar sobre esse assunto. Então, eu vou deixar aqui o Bruno falar um pouco e se apresentar. Prazer ter você aqui com a gente, Bruno. O prazer é meu. Obrigado por me receber aqui. É sempre um prazer participar e esclarecer alguns desses pontos que são sempre... tão confusos, né, tanto para os brasileiros, até mesmo para os canadenses. A gente trabalha com clientes que estão comprando imóvel pela primeira vez, até daqui do Canadá mesmo, e essas perguntas sempre surgem. E da mesma forma, Flávia, quando algum cliente vem me perguntar alguma coisa sobre financiamento, olha, quanto é que eu tenho que dar de entrada, quanto vai ser o meu seguro da mortgage e outras coisas que não fazem tanto parte, pergunta a Flávia vai saber te responder melhor do que eu sei. Então, da mesma forma, essa questão de first time home buyers, eu tenho todo o prazer de conversar. Às vezes os clientes entram em contato comigo pela primeira vez e falam, Bruno, a Flávia me enviou porque eu tenho uma dúvida, eu ainda não estou no mercado, comecei agora o meu processo de aprovação da mortgage, mas eu quero saber, eu vou precisar pagar essa taxa? Eu ainda não sou um residente permanente, eu não sou canadense. Ou então, vou me qualificar para esse desconto, que é para aqueles que estão comprando imóvel pela primeira vez, ou eu preciso separar esse valor a mais porque eu não vou ter o desconto. Então, eu tento sempre dedicar o tempo necessário para explicar para os clientes, mesmo antes de eles começarem o processo da compra. E eles me falam, Bruno, olha só, não estou comprando agora, vou comprar daqui a 6 meses. Não tem problema, é melhor você comprar sabendo o que você está fazendo, sabendo todos os compromissos financeiros que você está fazendo na compra desse imóvel, antes de você mesmo começar o processo. Não é mesmo? Bruno, então, pergunta eu acho que não quer calar. Eu recebo todos os dias, gente, prefiro não falar sobre esse assunto. Eu tenho, Bruno, um imóvel no Brasil. E eu quero comprar minha primeira casa aqui no Canadá. Eu sou qualificado por First Time Buyers Incentive? Essa pergunta sempre vem. Inclusive, eu conversei com um cliente hoje sobre essa mesma questão, mesma situação. Olha só, tem um imóvel no Brasil que eu herdei, ou então eu tive um imóvel há muito tempo atrás. Posso me qualificar novamente para o First Time Home Buyers Rebate? Então, primeiro, fazer a distinção, né? Como você falou antes, Flávio, que às vezes é confuso, existe o First Time Home Buyers Incentive, que é uma questão em relação à entrada no imóvel, ao financiamento do teu imóvel. Isso a Flávia vai saber te falar melhor do que eu. O First Time Home Buyers Rebate é em relação ao Land Transfer Tax. Então, sempre que você compra um imóvel
no Canadá, seja você brasileiro ou canadense, primeiro imóvel, segundo, terceiro, não importa, você tem que pagar um imposto na transferência de título desse imóvel, que é a transferência do dono atual para o seu nome, certo? Nesse imposto, se você é um first time home buyer e se você se qualifica aos critérios que a legislação tem, você vai receber um desconto de até $4.000 nesse rebate, nessa Land Transfer Tax, certo? Quem se qualifica? Aquela pessoa que já teve um imóvel no Brasil vai se qualificar? Infelizmente não, certo? O nosso desejo era que você pudesse se qualificar para que você pudesse também usufruir desse desconto, mas a legislação para esse quesito de First Time Home Buyers Rebate, ela é bem clara. Você tem que ser canadense ou residente permanente, você tem que ocupar um imóvel, certo? Não pode ser um imóvel que você está comprando para fins de investimento, você tem que se mudar para esse imóvel, e você não pode ter tido um imóvel antes em qualquer lugar do mundo, certo? Alguém está perguntando aqui, e se for herança? Mesma coisa, não importa se você comprou o imóvel, se você residiu nele ou não, se você recebeu como herança. Acontece muito no Brasil de, às vezes, olha só, meus pais compraram um imóvel novo e colocaram no meu nome. Infelizmente, qualquer interesse financeiro que você tenha em um imóvel em qualquer lugar do mundo vai te desqualificar para esse First Time Home Buyers Rebate. Infelizmente. Tem um caso que talvez você se requalifique. E eu vou tentar explicar, mas qualquer dúvida que surgir, podem entrar em contato. Alguém perguntando, e terreno? Infelizmente, terreno também, qualquer tipo de propriedade. Mas uma exceção que existe é se você possui um imóvel, você vendeu esse imóvel, depois da venda desse imóvel você se casou e o seu cônjuge nunca teve um imóvel, ou seja, o seu cônjuge é um first time home buyer, vocês se requalificam para o desconto por completo, tá certo? E a Rosali está perguntando, em 5 anos não, pode ser em qualquer tempo. A lei fala anywhere in the world, at any point. Então, 20 anos atrás você teve um imóvel, infelizmente você não vai se qualificar para esse rebate. Esses são para os rebates, o desconto do Land Transfer Tax. Em relação ao financiamento, a Flávia vai saber te dizer. E em relação a isso, como eu estava falando, se você está em dúvida, pode entrar em contato, que eu vou analisar o teu caso, vou dizer, olha, vou te fazer algumas perguntas para entender e vou poder te dizer com certeza se você se qualifica ou não para esse rebate. Outra coisa, Bruno, as pessoas ficam me perguntando e elas confundem muito First Time Buyers Incentivo com First Time Buyers Discount. Qual é o máximo que o governo te dá de desconto, Bruno, para First Time Buyers? É 4.000 na Land Transfer Tax de Ontário, certo? Que você paga em qualquer lugar de Ontário. Se você está comprando dentro da cidade de Toronto, existe uma Land Transfer Tax municipal, ou seja, existe o mesmo imposto municipal. Então, é quase que o dobro do imposto. Então, o mesmo imposto que você pagaria para Ontário, você paga para Toronto. Toronto tem o mesmo programa, ele também vai te dar os $4.000 de desconto. Então, no máximo, 8.000 se você está comprando em Toronto, ou até um pouquinho mais que isso, porque Toronto tem algumas taxas extras, ou 4.000 se você está comprando fora de Toronto. E no processo de Toronto, eles vão, inclusive, te perguntar quais foram os seus últimos endereços nos últimos 10 anos, para saber se você realmente possui um imóvel antes ou não. Nossa, gente. Qual é o valor máximo do imóvel, Bruno, para o First Time Buyers? Eu acredito que não tem valor máximo. Aqui em Ontário, os imóveis são bem caros, então o desconto máximo vai ser de $4.000, certo? Então pode ser que você está comprando um imóvel que você vai ter que pagar $20.000 de imposto de transferência, vai reduzir só $4.000. Talvez alguém está comprando um imóvel mais barato que tem que pagar $3.000 só de imposto, não vai pagar nada de imposto porque os $4.000 vão cobrir esses 3.000. Ô Bruno, e esse desconto ele é aplicado na hora? Porque um monte de gente faz tanta pergunta para mim e eu falo, não sei, você tem que conversar com o seu advogado. E esse imposto, Bruno, ele é feito, o desconto ele é dado na hora que você vai, quando você vai ter o fechamento lá, porque é assim, gente, quando você, no caso, a mortgage foi aprovada, o Bruno recebeu a direção do banco que vai entregar o dinheiro, ali o Bruno já vai saber quais são as contas que você vai ter que levar de draft deposit. Não é isso, Bruno? E aquele desconto já vai ser aplicado nesse valor, Bruno? Sim, então quando a gente vai fazer a compra, né, quando a gente fecha o imóvel, ou seja, você assina o teu contrato, mas a tua closing date normalmente é pelo menos 2 semanas depois, às vezes até mais de um mês depois. Então, na closing date, que é o dia que efetivamente você vai se tornar o dono do imóvel, que você vai receber aquela chave, é nesse dia que é pago o imposto, certo? O que é que a gente faz? Com todos os dados em mãos, a gente tem como calcular e prever quanto vai ser pago, então a gente cobra antecipadamente. Normalmente, uma semana antes, mais ou menos, a gente vai poder te falar quanto você precisa trazer, porque esse valor sai da conta da nossa firma, certo? Então, o valor retirado pelo governo, no momento que a transação fecha, automaticamente eles debitam a nossa conta para esse imposto. Eles não perdem tempo.
Então, a gente te fala quanto vai ser e, no caso, normalmente um rebate você paga e você espera para receber de volta. Só que como advogados, a gente já sabe que você se qualifica, a gente vai lá fazer um override, a gente vai falar para o governo, não, a gente não vai pagar para receber de volta, a gente já vai descontar agora para que você não precise desembolsar esse valor. Entendi. Tá Outra certo? coisa, Bruno, que é também, eu gostaria que você falasse um pouco, tem uma outra pergunta aí, de que maneira o imóvel que tivemos no Brasil seria rastreado pelo Canadá? Tá, essa pergunta surge bastante e eu vou te falar bem claramente que eu não sei te dizer como é que o governo vai rastrear um imóvel no Brasil, certo? É possível que eles saibam de alguma forma? Sim, é possível. Eu não posso te garantir nem que eles vão saber. Eu conversei hoje com um cliente sobre isso e o cliente estava me perguntando, mas qual é a penalidade se eu falar aí para o governo que eu nunca tive um imóvel? Porque, enfim, você pode até mentir para mim, né? Se eu te perguntar, você já teve um imóvel? Eu não vou saber do seu passado. E você disser, olha, eu nunca tive um imóvel. Tudo bem, a gente vai seguir o processo com você me dizendo que nunca teve um imóvel. Mas você vai assinar uma declaração para o governo de Ontário, e se comprando em Toronto, para o governo de Toronto também. E essa é uma declaração juramentada, ou seja, tem o mesmo poder de se você tivesse feito a declaração em frente a um juiz na corte, ou seja, você é obrigado a falar a verdade. E você vai fazer essa declaração dizendo que nunca teve um imóvel, tá certo? Se por algum acaso um dia o governo do Canadá descobrir, você não só vai ter que pagar esse imposto, com juros e talvez penalidades financeiras, mas você também está sujeito, olha, direito penal não é a minha especialidade, mas você está sujeito ao crime de perjúrio no Canadá, que é aquele de mentir em uma declaração juramentada ou mentir ante a corte, ante a um juiz. E a penalidade para esse crime é até bem alta, acho que o máximo são 14 anos de prisão e você pode até perder a sua residência permanente, como uma consequência disso, se for descoberto. Então você vai falar, Bruno, eles vão descobrir? Não sei, talvez sim, talvez não. Mas é a mesma pergunta de dizer, olha só, se eu cometer um crime amanhã, eu vou ser pego? Não sei, mas se você for pego, você sabe quais são as consequências. Outra coisa, Bruno, aqui, se eu comprar um imóvel com parceria com meu filho de 18 anos, ele teria esse desconto se o imóvel ficar no nome dele, mesmo que eu já tendo uma casa no meu nome? Então ele vai ter o desconto em relação ao interesse dele no imóvel. Então, se você possui 50% e o teu filho possui 50% do imóvel, ele vai ter acesso a 50% do desconto. Se ele possui 30% do imóvel e você possui 70%, ele vai ter acesso a 30% do desconto, certo? Então, o desconto máximo é de 4 mil. Se ele se qualificaria para esses 4 mil, como ele possui metade do teu imóvel, digamos assim, ele vai se qualificar para 2 mil de desconto. Lembrando, querido Rodrigo, que ele terá que se qualificar, não é, Bruno, para ser a outra parte do imóvel. Então, ele terá que ter um crédito score acima de 680 e a renda correspondente ao valor do imóvel que você está procurando. Outra coisa também, Bruno, em caso de compra de imóvel na planta, o que devemos levar em consideração sobre a construtora? Cláusulas, contratos, prazo de entrega. Gente, Bruno, pelo amor de Deus, fala isso aqui, porque tem um monte de gente comprando imóvel na planta com work permit. Gente, eu estou olha com só. vários clientes que estão perdendo depósito. Bruno, fala, por favor. Claro, e é uma excelente pergunta, porque nem sempre as pessoas tomam o cuidado de ter o seu contrato revisado, mas quando um cliente fala comigo, Bruno, eu estou prestes a assinar um contrato, eu acabei de assinar um contrato. Se você está assinando um contrato de compra na planta de um condomínio, ou seja, de um apartamento, digamos assim, você vai ter por lei 10 dias de cooling off period, como eles falam, o termo correto é statutory rescission period, mas você tem 10 dias para ter o seu contrato revisado por um advogado e poder até desistir desse contrato, certo? Se você está comprando uma casa, você tem que ver se seu contrato tem isso ou não. A gente pode fazer a revisão até antes mesmo de você assinar o contrato. Se o contrato estiver disponível, a gente revisa para você, para te falar tanto sobre a construtora. A gente vai checar se aquela construtora tem outros projetos na província, se ela já completou o projeto, se ela tem alguma convicção, ou seja, se ela perdeu algum processo, teve alguma reclamação judicial nesse sentido contra essa construtora, ou se não, se ela tem vários projetos e tem já um histórico, certo, na província. E também vamos checar o seu contrato para ver se tem qualquer cláusula que a gente pode considerar talvez abusiva, ou até para te falar, olha só, alguns custos da compra do imóvel na planta, eles não estão explícitos no começo. Até porque mesmo a construtora não sabe desses custos. E esses custos serão adicionados ao valor de compra daqui a 2, 3 anos, quando o teu imóvel ficar pronto. Então, às vezes, você está se projetando para comprar um imóvel que custa 450 mil e no final ele vai te custar 470 mil, porque teve outros gastos que foram adicionados. A gente sempre fala para os clientes, quando você está comprando um imóvel numa área nova, o governo vai desenvolver aquela área, ele vai construir rodovias, parques, escolas, hospitais, tudo naquela área, e o governo repassa esse custo para a construtora,
que por sua vez vai repassar para todos os donos daqueles imóveis. Então isso será acrescido. Se você traz o seu contrato numa oportunidade que a gente tenha de revisá-lo antes do término desse prazo que você tem para desistência, ou até mesmo antes de você assinar, não é que você vai desistir daquele contrato, ou que você vai não assinar o contrato, mas a gente tem um poder de barganha maior e a gente pode tentar negociar com a construtora um limite nesses valores que podem ser acrescidos ao teu contrato, ou até mesmo a exclusão para que a construtora pague por isso ela mesma. Tá certo? Então a gente tenta, não quer dizer que a gente vai conseguir, mas a gente pelo menos tem uma oportunidade de tentar fazer isso. Outra coisa, Bruno, qual o valor mínimo do advogado, Bruno? E o que o valor mínimo do advogado? Qual é o valor? Tá, olha só, depende do seu processo. Tá? Eu vou dar uma resposta bem de advogado. O valor varia, tá certo? Depende do teu processo, exatamente o que vai ser. Alguns processos requerem mais, alguns processos não requerem. Algumas pessoas estão comprando sem mortgage, outros sem mortgage. Alguns estão um imóvel de valor mais alto, então entram outras coisas nesse processo, tá certo? Mas aproximadamente, digamos aí, por volta de 800 ou 900 dólares até 1.500, 1.700, dependendo do processo, até mais, é o valor que o advogado vai cobrar, mais os impostos normais. E também, para ficar claro, o advogado ele vai incorrer outros custos por você. Então, ele vai pagar certos profissionais que precisam ser pagos, ele vai comprar title insurance para você se você está tendo uma mortgage. E esses valores vão entrar na conta também, mas não estão sendo pagos ao advogado. O advogado simplesmente pagando por você e cobrando de volta de você. Tá bom? Outra coisa, Bruno, que eu gostaria... Eu pergunto tudo isso porque eu recebo todos esses bombardeamentos de perguntas todos os dias e eu falo, eu não sei, é melhor você falar com o advogado. Qual é o papel... A pessoa fala assim para mim, qual é o papel do Title Insurance? Mas por que eu tenho que pagar mais um seguro? Eu já estou pagando o Home Insurance. Eu ainda tenho que pagar um seguro Title Insurance. Eu já estou pagando o Home Insurance. Já estou pagando o Title Insurance. Eu já estou pagando o seguro do governo. Que tanto seguro é esse? Hoje em dia, para você fazer um mortgage, você é obrigado a fazer o Title Insurance. Você não tem como fazer um mortgage sem Title Insurance. Você pode explicar o que é o Title Insurance, Bruno, por favor? Claro que sim. Então, tem três tipos de seguro que vão talvez estar envolvidos no teu processo de compra de um imóvel, certo? O primeiro é o seguro da mortgage, que é o seguro do teu financiamento. Se você deixar de pagar aquele financiamento, o seguro vai cobrir isso. Que a Flávia vai saber explicar melhor do que eu. Mas esse é um valor que é pago no teu financiamento, certo? Existe outro seguro normal do teu imóvel, que é o seguro contra um sinistro físico. Ou seja, vamos aqui dizer, comprei uma casa, deu um terremoto, a casa caiu. Esse seguro vai cobrir o valor da casa para você, tá certo? Um exemplo bem esdrúxulo, mas para vocês entenderem. O seguro de título, ele protege você e também vai proteger o teu banco, que está te fornecendo o empréstimo, se há qualquer perda financeira proveniente de um defeito no título do imóvel, ou seja, é um problema legal, um problema jurídico em relação àquele imóvel. Se, digamos, daqui a um ano você já virou o dono do imóvel, está morando lá e aparece uma conta de água ou uma conta de impostos retroativa, por exemplo, do governo, de 3 anos atrás, 4 mil dólares para ser pago agora. Mas você não era o dono nessa época. A gente vai tentar receber do dono anterior, o dono não existe mais, ninguém acha o dono anterior. Esse seguro vai te cobrir. Esse é um exemplo bem prático de que ocorre. Mas até mesmo outras perdas maiores que podem até ocorrer devido a um defeito jurídico no título, o seguro vai cobrir para você. Se você está fazendo um financiamento, o banco vai exigir, porque o banco quer estar coberto em todas as possibilidades naquele empréstimo que ele está te dando. Ainda que você não esteja fazendo o financiamento, a gente sempre recomenda que você compre o Title Insurance. Na verdade, a gente nem faria a tua compra se você disser, eu não quero um Title Insurance, vou pagar no dinheiro. É tanto risco que não faz sentido, porque o valor do Title Insurance é aproximadamente 0,01% do valor do teu imóvel e é uma taxa única. Você paga quando está comprando, ele serve para sempre. Enquanto você for dono do imóvel, ele está valendo. Se você for refinanciar, você tem que só comprar para um novo banco, mas o teu seguro como dono vai valer para sempre. Então não faz sentido você não comprar o Title Insurance. Outra coisa também, Bruno, que eu gostaria aqui de falar, que você como advogado pode responder, e as pessoas às vezes têm mortgage, Bruno, que não dá certo no último dia do closing date, não é verdade? Acontece. O banco... É um cenário que a gente tenta evitar a todo custo, mas é um cenário que pode ocorrer. Isso que pode acontecer. E por quê? Muitas coisas podem acontecer no last minute. A pessoa pode mudar de emprego, o banco desconfiou de alguma coisa, ou fez o seu credit score, você comprou praticamente carro, todo tipo de se envolveu em todo tipo de empréstimo. E às vezes também você não entregou a documentação necessária. Então é importante que as pessoas levem em consideração que o mortgage é o maior empréstimo da sua vida financeira. Às vezes o banco demora para entregar também as instruções, Bruno.
E às vezes é para uma besteira, às vezes, não sei quem, não ficou faltando uma assinatura, ou isso, aquilo, isso tudo pode atrasar o processo. Muitas vezes tem alguns bancos com que eu trabalho, que eu mando e-mail todos os dias. As pessoas, gente, vocês podem pensar, a gente está no meio de uma pandemia e tudo, mas os bancos estão lotados de mortgage. Não é só a sua, é a sua e mais de 1 milhão de pessoas. Quantos closings você tem por semana, Bruno? Você pode dizer isso, porque as pessoas ficam achando que a gente só trabalha com eles, não é? Não é, é com um monte de gente. Olha, varia muito ao longo do ano, mas tem semanas de a gente fazer talvez 15 closings, até mais, já aconteceu. Como tem semanas que a gente tem 3, 4, então varia bastante durante o ano, mas se a gente está fazendo, digamos, 5 closings no dia de hoje, imagina quantos closings o banco que está fornecendo a mortgage não está fazendo naquele dia. Então, há vários casos de a gente enviar tudo para o banco e eles responderem um dia antes. A gente está seguindo lá, pedindo, olha só, confirma que já recebeu toda a documentação. Um dia antes, ou às vezes de manhã, no dia do closing, eles vão dizer, recebemos, está tudo certo. Então, por isso que é importante que a gente, desde o começo, faça tudo já correto. A gente não quer que o banco volte no dia do closing para falar, olha só, faltou isso, e agora vamos correr atrás de um documento que a gente não tinha. E tem que marcar para vocês voltarem, assinarem, ou vocês, um documento que precisa de vocês, que às vezes até o banco vai pedir certos documentos da Flávia e ele vai pedir novamente do advogado, vai pedir da gente mais uma vez. E às vezes os clientes me falam, mas já passei isso para a Flávia. Eu digo, tudo bem, mas o banco quer receber por vir do advogado, porque ele quer olhar de um e do outro e bater e dizer, olha, tá tudo certo, é igualzinho. Exatamente. Então isso acontece, por isso que a gente faz tudo com antecedência, já corretamente, para não faltar nada no dia do closing. Exatamente. Tem gente que às vezes acha assim, não, gente, eu já mandei toda a documentação, mas o banco pode last minute pedir o que ele quiser para ele ver. Tudo o que ele quiser. Ele pode, no dia que ele... Eu tive um cliente há pouco tempo atrás que o banco falou assim, eu quero olhar o pay stub do outro emprego dele. Gente, no último, faltando um dia para fechar, E eu tive que, e pedir para o cliente entregou, e é isso, né? A gente não pode discutir com o banco. Gente, a gente não tem como discutir com o banco. São as regras e a gente tem que seguir, não é, Bruno? Simples assim. Não existe, isso que eu falo para vários clientes, não existe jeito para fazer mortgage. A gente tem que seguir as regras. Tem uma pessoa perguntando sobre transferir dinheiro do Brasil. Qual o meio que você recomenda? Olha, dinheiro do Brasil, eu não gosto de fazer recomendação de nenhuma companhia. Eu vejo muitas pessoas falando sobre a TransferWise, mas eu acho que você teria que procurar uma corretora lá no Brasil, vai olhar os reviews, eu não sei, eu não indico ninguém. Ela também fez uma pergunta que foi com relação a tributos de dinheiro que sai lá do Brasil. Quando vendo um imóvel no Brasil para dar entrada em outro imóvel aqui no Canadá, preciso pagar impostos aqui sobre esse dinheiro? Porque já é tributado no Brasil? Eu não entendo da legislação brasileira, Bruno, não posso dizer nada sobre isso. Você sabe alguma coisa sobre esse assunto? Eu vou preferir me abster dessa resposta, eu falar, entre em contato com o teu contador daqui e o contador do Brasil. Exatamente. Tá? Ou com o advogado da área, eles vão te dar uma resposta mais apropriada em relação a isso. Exatamente. Uma outra coisa, antes da gente se despedir, que a gente já passou, que estourou o horário, uma coisa que eu queria te perguntar, Bruno, que é muito importante. Quais são os closing costs envolvidos na compra da casa? Tá. Então, os closing costs são valores que você vai ter que pagar, além do valor de compra do imóvel, certo? Que vão ser necessários no dia do closing. Normalmente a gente pede que você traga até um dia ou 2 dias antes do closing. E olha só, esses valores vão variar, podem ser até 1% do valor de compra do imóvel, até 2%, às vezes um pouquinho mais, dependendo do que vai estar envolvido no teu processo, certo? E são além do valor do down payment. Às vezes as pessoas confundem e dizem, não, mas o meu down payment era 50 mil, eu tenho 50 mil. Mas o teu down payment é de 50 mil, mas tem o valor a mais das outras taxas. Então, uma delas eu já falei para vocês, que é o Land Transfer Tax, que é o imposto de transferência do título do imóvel. Você vai ter que pagar também o teu Title Insurance, que é o seguro do título. Os nossos honorários advocatícios estarão inclusos. Outras taxas menores que o próprio governo cobra quando você registra o título no teu nome, quando registra uma mortgage. E algumas outras pequenas coisas, gastos que a gente teve que incorrer por você. A Flávia vai te dar, quando você está fazendo a tua mortgage, e você falar para ela, olha só, a minha entrada é essa, X, estou comprando um imóvel aqui, ela vai te dar uma ideia de quanto isso é, eu posso também te dar uma ideia, sabendo o valor do imóvel, os teus closing costs vão variar se você é um first time home buyer, se você não é, tá bom? Também se você está comprando e você está sujeito à taxa, a gente chama taxa de estrangeiro, né? A Non-Resident Speculation Tax. É uma taxa de 15% no valor do imóvel, vai ser parte dos teus closing costs se você tiver que pagar essa taxa, infelizmente, também.
Outra coisa muito importante, um monte de gente me pergunta, Bruno. Gente, eu não respondo nada sobre advogado. As pessoas querem saber informação como comprar um work permit aqui dentro de Toronto. Lógico, a live hoje foi basicamente sobre Ottawa. Ottawa não tem essa taxa dessa taxa de 15%. Todos os dias eu recebo uma avalanche de perguntas. Por isso que eu mando para você, Bruno. Você Pode mandar. pode fazer a mortgage com... Eu falo isso, gente, apenas de cortesia, né? Por que eu falo essa situação dessa taxa? Porque, Bruno, eu vi desde o ano passado para cá, eu já peguei 4 clientes perdendo depósito de compra de casa na planta. Isso, já aconteceu, inclusive, Flávio. Infelizmente, um cliente que entrou em contato e falou: eu comprei um imóvel na planta. Foi. Na época, não tive o imóvel revisado pelo meu advogado, eu não tinha um advogado na época. Um ano depois, ele percebeu que teria que pagar essa taxa de 15%. E aí nós fomos revisar o contrato que ele já tinha, que já estava firmado, para ver se ele conseguia sair desse contrato, porque ele não teria esse valor. E olha só, tem contratos que vão te permitir, mas a maioria deles não te permitem que saia do contrato. Por isso que a gente quer revisar antes, para a gente já poder, como é que eu posso falar, perceber com antecedência quais são as possíveis complicações que você vai enfrentar ao longo do processo. Então, essa é uma delas. A gente vai te perguntar: você é canadense residente permanente? Não. Onde é que você está comprando? Vamos olhar como é que está a legislação para ver se você vai ter que pagar essa taxa. A Roseli está falando, por exemplo, a Ottawa não tem essa taxa. Em relação ao work permit, algumas pessoas também me perguntam. Se você estiver comprando dentro da área, certo? Você pode se qualificar para receber esse valor de volta no futuro, mas você vai ter que pagar, tá bom? Se você está comprando dentro do que eles chamam de Greater Golden Horseshoe Area, que é basicamente a área ao redor do Lago Ontário, chegando até os Estados Unidos, se você está comprando nessa área, você vai ter que pagar esse imposto, tá certo? Se você está no work permit depois da closing date, a regra é a seguinte: com 1 ano trabalhando no país, você pode receber esse valor de volta. E a pessoa fala: já estou trabalhando aqui há 2 anos. Não, eles vão começar a contar esse 1 ano a partir do teu closing date. Então, você assinou o contrato hoje, fechou a compra no dia 15 de março, a partir do dia 15 de março, começa a contar 1 ano. 1 ano depois, no dia 15 de março de 2022, você pode aplicar para ter esse dinheiro devolvido, tá certo? Mas você vai ter que pagar no começo. Da mesma forma, se com até 4 anos você se tornar residente permanente, você pode aplicar também para essa devolução do valor. Ou se você é um estudante internacional e estuda a partir do closing date, estuda por 2 anos full-time no Canadá. Tem uma pessoa ali falando que London não tem essa taxa. É a partir de London que não tem essa taxa, porque antes de London... Isso, até a região de Waterloo, indo para oeste, até a região de Waterloo paga essa taxa, um pouco mais pro oeste não paga. Por exemplo, Sarnia, tem bastantes brasileiros que compram em Sarnia. Sarnia também não tem essa taxa. Também não tem. Windsor também não tem, nem Sarnia não tem. Então, assim, importante, gente, outra coisa que tem uma pessoa aqui perguntando se é obrigatório contratar o nosso serviço. Sem o advogado, sem o corretor de mortgage, sem o mortgage broker, você não pode comprar uma casa no Canadá. Não tem como você comprar. É obrigatório que você tenha um advogado, tá? Não precisa contratar os meus serviços. Se você se agradar, a gente pode conversar, claro. E você pode me contratar, mas vai ser necessário que você contrate um advogado. Vai ser necessário que você, na maioria dos casos, se o imóvel está sendo listado através de um corretor, você vai precisar de um corretor para comprar aquele imóvel também. Então, na maioria dos casos, eu vou dizer sim, você vai precisar de alguém que auxilie na compra, na mortgage e no processo, na parte. Mas você vai precisar de um advogado, tá bom? Exatamente. Então, para você, obrigatoriamente, você comprar a casa, gente, né? Voltando a lembrar que o serviço, o trabalho do Bruno é essencial. Assim, antes da gente se despedir, Bruno, eu gostaria de falar que então, a gente praticamente respondeu: para comprar a casa, devem contratar vocês 3. O mais importante, gente, é que se você for fazer, Bruno, também você como advogado pode dizer isso. Tem muita gente dando informação que é a pessoa experiência profissional. Bruno, você pode falar sobre um pouco? Pessoal, não é profissional. Tanto eu, o Bruno, com certeza, além dele ser licenciado para falar sobre esse assunto, né, Bruno? Nós temos licença, nós temos seguro. Então, nós somos profissionais da área qualificado. Você pode falar um pouco sobre isso, Bruno? Porque eu tenho visto muitas pessoas falar de experiência pessoal, ou a pessoa tem um background lá no Brasil, e financeiro até. Muitas pessoas estão falando sobre muitas coisas aqui no Canadá sem ser licenciado. O que você acha disso, Bruno? Olha só, qualquer tipo de
assessoria jurídica, qualquer tipo de que a gente fala legal advice, ou seja, qualquer tipo de conselho jurídico, só pode ser dado por um profissional qualificado e registrado com a Law Society of Ontario, que é a nossa OAB daqui. Então, se alguém está te dando qualquer conselho jurídico, sem ser um advogado, ou independente da área, sem ser um paralegal, por exemplo, está fazendo ilegalmente. Eu vou te falar o seguinte, essa pessoa pode falar qual foi a experiência dela e talvez ela entendeu algo de uma forma e era de outra forma, ou até mesmo aconteceu na experiência dela, mas talvez tenha algum quesito a mais no teu caso que faça uma diferença. E essa pessoa não vai saber te dizer, nem essa pessoa vai ter nenhum compromisso com você quando algo der errado para estar ali para corrigir, certo? Então, eu estou aberto para conversar, eu tento ser o mais acessível possível. Qualquer cliente que precisar, tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, eu vou tentar responder conforme puder. Se eu não tiver a resposta, eu vou correr atrás, certo? Tem casos que são bem específicos, mas a gente tenta te auxiliar e a gente dá uma resposta embasada, uma resposta que a gente tem em cima de experiência profissional e em cima de anos de estudo, anos de prática e em cima do que a legislação diz, né? Então, a gente quer te dar a resposta que não vai te causar, talvez não seja a resposta que você queira ouvir naquele momento, infelizmente. Às vezes não é, como muitas pessoas vêm me perguntar em relação ao First Time Home Buyers, mas eu estou te dando a resposta que não vai te causar nenhuma dor de cabeça no futuro. Exatamente. E outra coisa também que vale lembrar, não é, Bruno? A gente é qualificado, nós temos todas as licenças do Ontário para falar sobre o assunto. Então, assim, porque tem muita gente, como eu te falei, falando, então, antes de você procure um profissional qualificado, o Bruno é advogado, eu sou mortgage broker, a Roseli, nós corretora de imóveis, nós somos todos qualificados para falar sobre o assunto. Então, assim, se você tem interesse de comprar a sua casa própria no Canadá, gente, eu vou me despedir hoje, amanhã tem mais. Bruno, muito obrigado por fazer parte dessa live. Eu Obrigado adoro trabalhar você. com você. A gente trabalha, eu trabalho com isso, gente, porque eu amo. Claro que eu preciso do dinheiro, trabalho por comissão também, mas eu amo trabalhar com mortgage, é o meu assunto principal, eu trabalho com isso todos os dias e vai ser um prazer trabalhar com você, te ajudar a realizar o sonho da casa própria no Canadá. Nós estamos aqui para te ajudar e a nossa comunidade unida jamais será vencida. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Amanhã nós teremos mais. Bruno, muito obrigado pela sua participação ilustre. Para mim é um prazer falar com você e ter você como parte também do meu colaborador para fechar as compras das casas aqui no Canadá. Fico muito feliz, tenho muito orgulho de você ser esse advogado brasileiro maravilhoso que você é. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar sempre aqui, como eu falei. Qualquer dúvida que surgir, a gente está aí para ajudar. E meus parabéns a você pelas lives, que são excelentes, e parabéns também a Roseli. Na live de hoje foi muito legal. Então, qualquer meu contato, gente, podem passar no meu Instagram e mandar mensagem, ou eu vou deixar aqui meu telefone. Também acho que não tem algo que posso passar, Flávio? Pode passar seu telefone, por favor. É o 647-551-5652, tá bom? 647-551-5652. Pode entrar em contato, pode mandar mensagem de texto. Eu vou confessar que eu não checo bastante o meu WhatsApp, mas eu checo sempre de vez em quando. Se eu não demorar um pouco a responder, me manda uma mensagem, tá bom? Mas é um prazer, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de me despedir, eu vou disponibilizar essas lives no YouTube como Masterclass. Depois, se você quiser saber alguma coisa sobre como comprar sua casa, realizar o grande sonho no Canadá, pode entrar em contato comigo, que eu trabalho com os profissionais sérios e certos para te atender. Tá bom? Muito obrigado. Até amanhã, gente, pessoal. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bruno. Tchau.